E vendas mudou minha vida, É. né? Então, acho que é bacana para quem tá Muito. assim. Muita gente me manda mensagem: "Oh, eu queria ser como você, como é que eu faço? Como é que você começou?" Então, assim, acho que a vendas ela é uma resposta importante para isso. O papo de hoje é com um cara que já investiu em mais de 1.500, 1.600, 1.700. Eu tô falando isso porque pode ser que amanhã seja 1.700, 1.800 empresas. Para você que é investidor, o papo vai ser fantástico. Para você que tá querendo imaginar ou buscando alguém para investir, o papo é para você. E para você que é empresário ou pensa em ser também, porque a gente vai falar muito sobre empreendedorismo e gestão numa super aula, um masterclass. Pega caneta e papel que o papo vale muito a pena hoje, né, Flá? Seja bem-vindo, cidadão João Kepler. Muito bem, gostei do cidadão. Bem-vindo ao podcast A Vida é uma Venda. Sinta-se em casa, afinal o ambiente, inclusive, Já está tô me sentindo em casa, adorei esse ambiente aqui, muito Bacana, legal. né? Diferente, né? muito Diferente. bom. A Líder é nossa parceira, uma empresa mineira que o ano que vem completa 80 anos, com soluções para ambientes internos e externos, mobiliários soltos, planejados. E a gente, quando buscou fazer o podcast, queria um lugar assim extremamente agradável, que refletisse a nossa personalidade, que desse esse tom de casa com um objetivo. Não é à toa que a gente escolheu um lugar especial. É porque a gente quer que tire as máscaras, saia daquele papel que a gente se encontra como empreendedor, como pai, como professor, Influencer. mentor, influencer. Então é realmente para bater esse papo, para a gente ter essa abertura dos nossos convidados. E estamos aqui no showroom da Gabriel Monteiro, que tá maravilhoso. Então depois aproveita para dar uma volta. E quem não conhece, vem conhecer a Líder, que tá incrível. Só garanto que vai sair daqui querendo comprar alguma coisa. Eu estou muito à vontade aqui na Líder, adorei, já tem algumas coisas lá em casa da Líder, é muito bacana, mas eu também estou muito à vontade, não só pelo ambiente, à vontade porque é um casal que eu gosto muito, de muitos anos, conheço o Thiago, o Monstro Concert, há muitos anos. Muitos né? Desde as vacas magras. Se encontrar nos aeroportos. Será que a gente vai poder falar das vacas magras? Tem que falar, né? Pois é. E você, Flávia, uma querida, e hoje tem 2 filhos lindos, e eu estou muito, muito confortável por tudo isso. Que Obrigado bom, demais. bem-vindo. E aí, já falando das vacas magras, de palestras, dos aeroportos e tal. Nos bastidores, né? Pois exatamente. é. Como foi esse começo, Kepler? Você já começou a carreira como empreendedor? Já foi aí esse seu começo? Ou não? Você já foi um executivo? Já sabe o que é bater cartão? Não? Já fez alguma coisa? Teve a famosa carteira de trabalho assinada? Conta um Tive a pouco carteira sua assinada trajetória. 2 vezes. Uma quando eu era office boy da empresa do meu pai, mas logo fui demitida. O cara demitiu como office boy. É. Seu pai era um cara... Não, ele era duro. Durão, né? Aliás, ele depois me ensinou muita coisa, né? Mesmo sem saber, ele estava me ensinando, né? Fazendo as coisas da maneira dele. E depois eu trabalhei num grupo empresarial, aí sim foi uma empresa corporativa, mas foram meus 4 anos. Então, duas vezes a carteira assinada e só isso. O que é? E essa... Mas eu não comecei, eu não segui uma carreira executiva Sim. de colaborador ou de trabalhando no CNPJ dos outros. Então, eu logo migrei para empreender e saí dessa empresa como gerente de tecnologia e fui empreender e fui desenvolver o meu próprio negócio. E aí você fez essa carreira... Você começou já com tecnologia, Kepler? Não, Eu sim. Eu sempre fui um cara ligado à tecnologia, sempre fui curioso em tecnologia, eu aprendi a programar muito cedo. Eu tinha uma empresa de software chamada Kepler Soft, pouca gente sabe disso. Lá quando eu era moleque, 16 anos, 17 anos. Legal. Então fazia software em DBase para clínicas médicas, aquelas coisas, né? Aquela época a telinha verde, então tinha só as Nossa opções, Senhora. 1, 2, 3. Mas enfim, isso foi o meu começo em tecnologia. Quando eu fui para os Estados Unidos, fui estudar, eu também fiz vários cursos na área de tecnologia. E quando eu voltei para o Brasil para trabalhar nessa empresa carteira assinada, foi na área de tecnologia como coordenador de CPD, Centro de Processamento de Dados. Nossa, que Fui legal. até gerente dessa companhia.
E depois de lá automaticamente você saiu e também já voltou a empreender. Não, de lá eu tinha um sonho de ser dono do meu próprio negócio. Eu queria ser, porque eu já tinha tido uma experiência com a Kepler Soft e outros negócios. Então eu montei uma empresa de consultoria para ajudar outras empresas a organizar a sua parte digital, né? De downsizing, right size, cada época é uma época que nome que se fala, para não falar tecnicamente aqui nada, mas hoje a gente fala inteligência artificial, já se falou de inovação, já se falamos de digitalização. Naquela época era outro... Engenharia. Engenharia. Naquela época era um pouco de tirar dos mainframes e botar em microcomputadores. Bacana. E o Kepler, você, nessa transição sua, primeiro, a Kepler, você vendeu? Você Não, fechou? não vendi. Fechei e fui embora para os Estados Unidos. Tá. Era muito pequena, era uma empresa só, Kepler Soft, só eu que desenvolvia. Eu presa. Eu presa. Ah, que legal. E essa transição, quando você saiu para ter teu próprio negócio, qual que foi a primeira coisa que você abriu? Primeira coisa que eu abri, uma empresa de consultoria para fazer o que eu fazia dentro do grupo que eu trabalhava. 2005. E quando que foi essa transição? Não, 2005, não, 89, desculpa, 94. 94, 95, eu voltei para o Brasil em 90 e fui trabalhar no Grupo João Lira. E essa transição sua que você fez, em que momento que entra aí o teu acho que talvez a empresa ou o seu business, né? Que te impulsionou para o mercado, acho que deu essa visualização, que tornou até o seu apelido, né? O Kepler, o Anjo. Não, o Anjo, ele aconteceu apenas em 2009. 2009, depois de muito tempo, né? Então tive muitas coisas, fazendo história longa curta, passei por muitos altos e baixos. A vida foi uma montanha-russa empresarial. Eu não sabia nada, tinha negligenciado os estudos, ou seja, eu não sabia, eu confundia faturamento com lucro, eu tinha muito ponto cego empresarial, muita coisa que eu não sabia, que hoje eu sei, né? Eu tive que aprender na tapa, na porrada, não tinha mentoria para me ajudar, não tinha ninguém para me orientar. Então tudo isso me fez um cara cheio de anticorpos, cheio de antifragilidade para buscar a retomada, sempre pensando na retomada. Então caía, levantava, sozinho, muito sozinho. Então fui um empresário, eu fui um empresário ousado demais. Empreender é uma atividade muito solitária, né, Kepler? A gente, lá nos seus clubes, a gente atende só donos de empresa, né? E a gente vê o quão solitário é a atividade, e muitas vezes as pessoas ficam sem rumo, né? Ou não sabem tirar dúvidas. Hoje, acho que hoje é mais fácil. Hoje é muito mais fácil. Hoje né? é mais fácil. Tem podcast como esse, bate-papo, que a gente pode falar Informações, francamente. Hoje até a vulnerabilidade dos seus erros, a gente pode falar. Antigamente não podia, né, Côncia? Eu me lembro que quando eu te encontrei lá para 2012, 13, fazendo palestras na vida, né? Que aliás, o fazer conferências e palestras foi uma coisa que me ajudou muito. Depois a gente fala sobre isso no nosso encontro, né? Mas a gente não podia falar um pouco. Se eu dissesse que eu tinha quebrado, meu Deus do céu, era o carimbo de fracassado. Exatamente. Né? E nos Estados Unidos já era uma referência de recuperação. Né? O cara que fracassou é um cara que tem uma história para contar. Aqui no Brasil não, infelizmente. E isso eu tive que ressignificar muito para conviver com isso. E hoje a gente fala abertamente dos nossos erros e ninguém vai julgar por isso. Eles Pelo contrário, a gente ajuda, né, quando traz eles sabem isso, né? como isso ajuda a gente, inclusive psicologicamente, a falar sobre os nossos problemas, falar sobre os nossos erros, ajuda quem está assistindo, para o cara não cometer os mesmos erros que você cometeu. Porque você não precisa ter seus próprios erros, você pode ver os erros do outro e não cometer. Né? E essas quebradas, né, esses desafios aí de coisas que não deram certo, você acredita que isso impulsionou você aí para educação, para palestra, mentoria, nesse sentido, para ajudar outras pessoas? Assim, Isso. foi um gatilho para isso? Demais, Flávia, demais. Eu não queria que as pessoas passassem pelo que eu passei, incluindo meus filhos. Né? E eu comecei a construir dentro de casa um modelo de educação, mas era um modelo de educador, não de professor. É um modelo onde o professor é aquele cara que não necessariamente precisa passar por aquilo. Sim. Né? Então o educador, ele é diferente um pouco, o mentor é diferente do professor. Então eu quis mostrar na prática o que não fazer principalmente para dentro de casa e para o mercado.
Então eu sempre me coloquei à disposição para mostrar como as coisas aconteciam na prática. Então essa minha frase assim, só a prática é capaz de te mostrar como tudo funciona, que é uma frase que eu adoro, uma frase que eu inventei lá em 2012. Foi justamente que ela veio me acompanhando ao longo desses anos. Foi, tudo que eu fiz que funcionou, eu falo. Tudo que eu fiz que não funcionou, eu também falo. Para poder, primeiro, para eu ter certeza que eu nunca mais vou fazer. E segundo, para que as pessoas não precisam cometer esses erros. E aí foi por isso que veio essa veia de educação. E a parte de palestras, ela veio depois que uma pessoa do mundo da palestra me viu falando sobre e-commerce. Porque minha última empresa foi um e-commerce de ingresso. E foi minha última empresa que eu empreendi, né? Eu empreendi. E essa empresa de e-commerce de ingresso, ela fez duas coisas na minha vida. Uma, ela me mostrou o mundo dos investimentos. E dois, ela me mostrou o mundo da educação, das palestras. Legal. Porque esse rapaz chamado Edilson Lopes, da KLA, era um negócio de vendas, né? Legal, O Edilson me viu falando num evento, acho que do Google. O Google tava chegando no Brasil. E eles, cara, tu consegue falar isso que você falou aqui nesse evento, num evento meu? Eu disse, só que a KLA era uma empresa que eu levava os meus vendedores para assistir, para ver esses caras no palco, sabe? Então eu usava aquela empresa, era uma referência para mim em termos de treinamento. É isso aí. E aquele convite era uma honra para mim, porque todo mundo que eu gostava, que eu acompanhava, que eu lia, estava no palco e eu não. E eu estava lá sentado, mas eu nunca tinha pensado que eu poderia estar ali. Legal. Entende? Então, interessante, porque a gente fala muito isso, né? Até fugindo um pouquinho aqui do roteiro. O mundo é gigante, né? Tem uma frase que a gente brinca, o mundo é uma laranja, tem 1000 habitantes e o resto é figurante. Porque como o mundo, e principalmente esse mundo dos negócios, né, de palestra, investimento, tem muita gente, é muito concorrido, mas tem uma essência das mesmas pessoas, né? O Edilson tem a gente tem uma história muito linda com o Edilson. Bastante. Esses tempos Muito passei no legal. evento dele, atrás que tava, eu vi que um dos nossos, o Cláudio Diogo postou, um dos nossos amigos, aí era próximo de onde eu tava em São Paulo, aí eu dei um pulo lá pra dar um abraço, pra agradecer, né, porque também sou muito grato ao Edilson por boa parte daquilo que aconteceu, né? E realmente a sua iniciação com palestra foi com o Edilson também? De forma profissional foi com o Edilson. Profissional não, profissional também foi com ele. O Edilson foi o cara que mais me ajudou, assim. Eu lembro que ele ficou durante mais de um ano me orientando em cada coisa. Ó, roteiro, vai lá, ele dava o ingresso pra mim, falou, vai lá assiste esse cara, só presta atenção no roteiro, esquece o conteúdo. Aí, ó, conteúdo, vai lá e escuta isso aqui. Como é que ele faz pitch? Vai lá isso. Então, comigo não. Ele não me ajudou dessa forma. Ele já estava pronto, né? Minha palestra era horrível. Minha palestra era horrível. Porque vontade, ele sabia que eu não ia levar isso como profissão. Com você, como ele sabia que você ia ter isso como profissão também, então eu acho que ele foi um pouco mais didático. Comigo ele sabia que eu tinha uma veia muito de fazer negócios, e principalmente no mundo das startups, que é o mundo que eu estava entrando. Então não dava para competir. Só que eu vou te falar, vou confidenciar uma coisa para vocês. Palestra ajudou muito a minha vida financeira. Muito. No momento que eu precisava, cara, as palestras, elas fizeram um complemento financeiro muito bom na minha vida. E eu sou muito grato a isso. É uma troca, é um outro caminho hoje, né? Que também é bem mais acessível. Na época você tinha pouquíssimas empresas, né? Hoje você adquire conhecimento. Então eu consegui, né? Ficar fazendo conferências, palestras e mantendo meu negócio, né? Inclusive dinheiro para investir, eu tirei um pouco das palestras. Imagino, sim. Então, sabe, eu sou muito grato. E por isso eu não nego, assim, 1 2 vezes por mês eu ainda vou. Legal. 3 vezes no máximo, assim, eu vou, faço uma conferência, uma palestra. Eu faço uma gratuita em igrejas. Que legal. Gratuita para empresários, só para empresários. E faço uma com meu filho, Theo, né, que teve aqui, inclusive, agradeço. Não sei se esse podcast é antes ou depois do podcast. A gente vai ver ainda mas foi incrível. Se não viu ainda, vai ver, porque foi ótimo. Theo Braga, que o moleque é craque, melhor que eu. Aliás, filho é muito bom quando ele é melhor que o pai, né? Pô, excepcional. Falamos sobre isso, inclusive. É muito bom quando ele é melhor. E o Theo é melhor que eu. Muito melhor que eu. Em todos os sentidos, porque ele teve mais chance de ver os erros do pai, sabe? E poder ele modelar melhor aquilo e conduzir corretamente. Ele é muito coerente, ele é muito prudente.
E eu fui pouco. Hoje eu sou mais, mas eu fui pouco ao longo da minha juventude na idade dele. O que e tem uma frase que meu pai falava muito, né? Que o desenho, né? A gente quer que o filho comece de onde a gente termine, né? É. Então que bom, né? Porque realmente o Davi tem... O Theo não começou onde eu terminei. O Theo pegou a fase enquanto eu estava fazendo, perdendo e ganhando. Então o Theo foi treinado, o olhar dele, para entender o que estava acontecendo. Legal. Não sei se eu estou sendo claro. Sim. Ele viu. Intencionalmente, eu provoquei meus filhos, os dois, a perceberem os altos e baixos da vida. E as porradas da vida. Então, por exemplo, teve uma situação, lembro, isso foi muito forte na nossa vida, quando a gente teve que fazer um downgrade, downsize de patrimônio. Uma casa X teve que vender, uma casa de praia, por exemplo. Teve um carro X, tinha que ir para o menor. Sabe isso é um movimento, quando esse movimento de redução... Gera um desconforto para os filhos enorme. E eu expliquei exatamente o que estava acontecendo para eles. Que legal. Olha, isso aconteceu por isso. Seu pai errou. Eu não culpei o A, o B, o C que me enganou. Pelo contrário. Boa. Seu pai errou porque seu pai fez isso. A situação foi essa. Eu acreditei aqui, fiz aqui. Mas empreender é isso. Ou seja, eu construí na mente deles algo... eu fortaleci a mentalidade deles para qualquer coisa. De forma intencional. Para que não pegasse medo, nem ojeriza, enfim, nem raiva de empreender, né? Porque senão, porque isso é fácil, né? De fato, assim, a gente faz muita coisa sem a intenção, mas que vai gravando na mentalidade da criança, gerando um trauma, que a gente nem sabe que está gravando, né? Por exemplo, o papai vai ter que trabalhar. Sim. Não posso jogar bola, vai ter que trabalhar. O ter que trabalhar é uma obrigação. Então você não percebe. Porque você não tem intenção de falar o contrário, sabe? Então, tem muita coisa que a gente fala dentro de casa que vai gravando coisas erradas na cabeça dos nossos filhos. Então, eu me policiei. Mas por que eu me policiei? Porque meu pai não se policiou. E eu entendi que ele estava errado. Quer dizer, meu pai virou meu herói, tá? Sim, eu meu pai é meu herói. Hoje não, né? Quando o Theo nasceu, ele virou meu herói. Mas, porque você só sabe que é pai quando você pega no colo. Exatamente. Então, você começa a entender tanta coisa dos pais, né? A hora que você vira um pai, né? Eu vejo isso nos meus filhos, assim, quando eu vejo que eles estão errando alguma coisa, eu não sou um cara, você tá errando. Eu não faço isso. Às vezes eu faço, já entende. Ele já sabe. Ele já sabe que ou eu gostei ou não gostei. Então, já é um sinal de alerta para eles. Eu só faço isso, cara. Eu não digo... O que você acha? Aí eu faço pergunta. Eu respondo com perguntas. Você já experimentou tal caminho? Isso por que você não testa tal caminho? Eu não digo assim, vá por ali. Sabe por que eu não digo? Caraca, cara. Por que eu não digo? Porque se eu digo, eu sou o responsável por aquele caminho. Sim. E se der errado no futuro, eu fui o responsável. Então, eu quero que eles tenham o próprio destino deles. E não sou eu que vou dar o destino. Os pais acham que eles têm que organizar a vida do filho toda. Eu acho o contrário. Eu acho que não. Eu acho que você tem que prover o que é bíblico, assim, estruturar o que os princípios, os valores, prover o básico e treinar e educar e orientar para que eles sejam protagonistas, para que eles tenham o próprio protagonismo deles. Dá oportunidade, né? Dá oportunidade. Uma pena que, por exemplo, a minha esposa, hoje ela tem um protagonismo, mas ela não tinha. Porque ela cuidou dos meninos e do marido a vida toda. E só tardiamente eu descobri que ela precisava ter o protagonismo dela, a voz dela, o jeito dela aparecer, o jeito dela fazer. Só, cara, eu tô falando isso de muitos poucos anos atrás. Então, eu continuei errando. Eu acertei com meus filhos e errei com a minha esposa até 3, 4 anos atrás. Cara, peraí, ela precisa ter o protagonismo dela. Mas ela precisou gritar. Ei, tô aqui, ei. Né? Então, sim, eu tive que descobrir isso, sabe? Então, a vida é um aprendizado. E esse ponto é muito interessante até dessa questão, porque muitas coisas a gente faz no inconsciente e muitas coisas... Sem maldade, né? Sem nenhum conhecimento. Imagina o teu pai, que é o melhor, né? Qual que era o nível de acesso de conhecimento que ele tinha para saber se estava errando ou não? Nenhum. E o seu também, né? O nosso, por exemplo... O meu, eu tinha a obrigação de acertar com meus filhos, porque meu pai errou comigo. Mas, assim, mas são coisas novas, né? Hã? São coisas novas. A gente consegue aprender, mas assim, cada filho é um modelo, cada filho é uma experiência. Sim, claro. Você tem um padrão ali. Mas tem muita coisa que você também vai aprendendo
não tem gente, às vezes, para te contar. Né? Antigamente tinha menos. Assim como hoje a gente tem acesso a entender sobre tecnologia, investimento, né? Antigamente também não tinha. Mas eu acho que essa é a nossa obrigação, de pelo menos estar se policiando, né, João? Eu me policio bastante, porque, claro que eu sei os caminhos, né? Claro que eu hoje, com 55, eu tenho muito mais vivência que muita gente, que vocês, com todos os meus amigos, todos os nossos Sim. amigos. Acho que eu sou o mais velho da turma, né? Então eu tenho uma obrigação, até moral, de ser um pouco mais um pouco mais atento, um pouco mais precavido, um pouco mais prudente. E eu tenho que me policiar para não ficar dando caminhos e direcionamentos sem pedir, sem que me peçam, ou Sim. conselhos sem que me peçam, né? Isso Então eu tenho que é meio ficar toda hora. natural, né? Eu vejo que tá errado, mas eu fico ali, epa, peraí. Ô, Mas agora, se Kepler, você me pedir, né, por que não? e a gente pede E hoje bastante. o Davi, o meu do meio, cara, impressionante. Uma partezinha, eu tô falando Uhum. demais, eu sei que Não, que isso, cara. Fica Tudo bem. tranquilo. o meu filho do meio, até um ano atrás, ele não me pedia conselho algum. Ele, inclusive, não gostava até de ser dizer, é o filho do João. Sabe? Então, o meu filho Davi, eu posso falar dos últimos 6 meses, ele tem me surpreendido como toda hora ele me pede conselho, toda hora ele me pede orientação, toda hora. Cara, ele tá aproveitando o máximo da minha capacidade. Aí eu fico super feliz com isso. É. É muito inteligente, né? Davi é Ele é. inteligente. Ainda que todo mundo que vai tem um ímpeto de empreender, naturalmente é mais agressivo, tem um certo ego. Eu falo que todo bom vendedor tem que ter o ego alto. Tem que ter o ego grande, porque enfrentar os desafios, a quantidade de não, assumir os erros, porque você toma a decisão, tem que ser muito grande. Mas que o ego não supere a sua inteligência de, por exemplo, pedir opinião. E Pra vem um pai, com. né, que Vem quer a questão fazer. de perfil, né? A gente vê com Claro. 2, né? Embora tenham idades diferentes, e tem uma questão de maturidade também, né? A gente Sem tem dúvida. uma fase ali de enfrentamento do pai, de provar que é melhor, que não depende, mas a maturidade traz também essa tranquilidade da gente pedir. E é tão bom quando a gente descobre isso cedo, né? Porque os Exatamente. nossos maiores professores estão em casa. Estão em E a gente casa. poder E os seus descobrir. filhos, e vocês vão perceber, os meninos são novos, né? O Theo tem o quê? 6? 7. 7. Você vai ver, cada fase é um desafio diferente Sim. e uma maneira de comportamento dos pais diferente, não só Isso dos aí. filhos. Sim. Dos pais. Então, nós temos que aprender a conviver com os filhos, nós, a cada fase. Sim, é um reaprendizado, né? E tem pai que trata o filho do mesmo jeito, como se ele ainda. O moleque tem 25 e trata como se ainda Isso é. fosse de 15. Ah, mas muito, tem muito. muito, Eu muito. eu sou da área de gestão de pessoas, né? Você Tô sabe disso. há né? mais de 10 anos e quando a gente entra na seleção de pessoas, isso é crucial. A gente Crucial, vê. A gente vê o reflexo disso esse no, comportamento. como adulto depois, né? E o que dá um passinho atrás que eu quero depois falar da parte Pessoal. da parte pessoal, porque tem uma coisa com você ali que é muito louca, né? A gente que tá muito próximo vê o perfil dos A gente seus se gosta, 3 né, filhos, Conce? né? Uhum. Há quantos anos a gente se Há gosta? hein, quantos velho? anos? Putz. Eu peço, aí claro, eu peço muito conselho. Quando ele me Porque- convidou, eu disse, rapaz, com você convoca, você não convida. Porque, pô, a gente Faz bastante tem um carinho tempo, gigante um pelo outro e assim, não precisa estar grudado o tempo todo, Não. né? Né? É só o Muito legal. querer bem. Essa energia é muito poderosa. Muito, Quando a gente quer o bem do outro. Né? muito. E o cara. Conce, entre vários amigos palestrantes daquela época, né, Conce? Você era o cara mais. Você era o mais consistente. Consistente. Eu via uma longevidade, uma perenidade no que você fazia incrível. E todo o teu sucesso hoje é porque também você construiu uma família linda, né? Isso reforça. Ah, a família. Cara, reforça. A Muito, família, muito. ela é a coroação de qualquer homem, de qualquer ser humano. Com O todo quê? respeito a quem não quer família. Eu vou voltar depois, mas é que não posso perder esse gancho da família. Né? Que você tem um projeto, que inclusive a gente já conversou até com o Theo para dar um pulo num próximo, que é um projeto que é o Poder da Família, né? O que é esse projeto e de que ele veio, né? Eu Como ele veio? descobri que muita gente que convive comigo, investidores, empreendedores, eles careciam desta entidade um pouco mais fortalecida. Alguns estavam com dificuldade com seus pais, com os tios, briga societária. 85% das empresas brasileiras são empresas familiares. Né? Então,
a entidade família foi muito massacrada ao longo da política nesses últimos anos, polarização, briga familiar por conta de político A, B, C, essas coisas todas. Então, nós decidimos, há 3 anos atrás, eu e a Cris, a criar um movimento chamado Poder da Família. Não é um movimento não religioso, com nenhum viés de nada, não financeiro, também não é uma ONG. Ele tem que se pagar, é o que eu acredito, isso como business, é um negócio que tem que se pagar. Se você não quer tirar ou ferir resultado, mas pelo menos que ele se pague. E aí convidei alguns amigos que eram próximos dessa mesma pegada. O pastor Cláudio Duarte, que fala de casais, o Cacá com a esposa, a cantora Simone, o Joel com a Lalas, enfim, algumas pessoas para construir um embasamento, criar um método, o Éden e a Vanessa, criar um método para ajudar famílias. Pronto, então a gente todo ano faz um encontro anual, que agora vai ser dia 23 de novembro, esse ano. E o ano passado, o ano retrasado, sempre nós fizemos, todo ano, e que ele sai um livro e que ele sai também um método. E esse método chama de... Os casais, as famílias se encontram para... Tipo encontro de casais, sabe? Sim. Tipo encontro de casais, mas uma coisa mais estruturada para isso. Para falar Legal. também de negócio. Para fortalecer, que bacana. Porque uma família próspera é uma família que gera prosperidade, né? Isso aí. Então, para gerar essa prosperidade, você tem que também gerar riqueza no sentido de fazer dinheiro, no sentido de, não doação só, mas no sentido de prosperar na vida dos outros. Então, a gente ensina que prosperar não é só prosperar dentro de casa, é prosperar na vida dos outros. E quem são esses outros? Podem ser familiares e pode ser pessoas que você gosta ou que você queira deixar um legado. Então a gente constrói essa narrativa positiva, não tem nada narrativa de criação de nada, para que a pessoa consiga entender qual o papel dele na família e qual o papel da família no mundo. Legal. E esse evento então é dedicado para quem tem que tipo de objetivo? De fortalecimento de família, de que negócio? quer resgatar seu casamento, sua família, e quer fortalecer sua família. Não é só para quem tem problema, é para quem quer fortalecer os laços. Você falou de um comentário interessante aqui, né? Que tem que estar pago pelo menos, né? O evento. Exato. E a gente fala sobre meio que natural que às vezes um fortalecimento de família gere um lado de empreendedorismo, que é um lado que eu falo que doar dinheiro, ótimo, excelente, ajudar as pessoas próximas, mas tem que ser, né? A prosperidade ela tem que ter um desenho de perpetuidade. Né? E acho que nada melhor do que você criar um negócio em que você gera emprego, paga impostos, né? Acho que isso talvez seja uma das melhores maneiras, né, de você ajudar as pessoas a prosperar, né? Quando você faz um evento desse aqui, um ambiente desse, você está prosperando o local. Você está gerando uma energia positiva para várias pessoas que estão aqui ao redor na produção. Perfeito. Você está prosperando na vida de quem está assistindo. Isso é prosperar, entende? Então é isso que a gente quer ensinar. Cara, não guarde só para você. Quando a gente escreve um livro, até porque, sabe, quem escreve livro não tem a esperança de ganhar dinheiro com isso, né? Não. O dinheiro é pouco de quem escreve livro. Uma pena que no Brasil é assim. Mas a gente quer deixar um legado, a gente quer que as pessoas aprendam com o que a gente aprendeu. Então, esta mentalidade de não pensar só em você, pensar no impacto que os outros estão tendo, que é uma coisa que é o que eu exemplifico o que é prosperar. Porque eu poderia muito bem estar aqui fazendo publicidade das coisas. Quem tá falando do Poder da Família foi você que me perguntou. Eu não costumo ficar fazendo arrasta para cima, ou faz isso, ou faz aquilo. Não que eu não goste, não que eu não queira dinheiro, né? Não é isso. Mas se esse ambiente aqui é um ambiente para as pessoas melhorarem enquanto pessoas, se assim eu puder ajudar, por que não aproveitar? Né? Então tem momentos para tudo. Não, e nessa questão da prosperidade, a sua, né, até dando um passo para trás aí para entender um pouco mais da sua trajetória, vem esse caminho entre você estava lá com a empresa, depois saiu, entre a questão de startups, investidor, qual foi a ordem das coisas e foi intencional ou foi acontecendo, foram as oportunidades que apareceram? Eu queria só complementar essa pergunta. Completar aquela pergunta da palestra, acho que você não completou, que eu te interrompi também. Lembra, não?
Você falou um negócio de palestra. Não, eu acho que tá um pouco ligado com essa parte, que é essa transição entre os altos e baixos, né? E aí, de novo, é muito importante porque o digital é bom, mas o digital, em geral, ele faz um corte do sucesso. Uhum. Né? E é um corte muito pequeno, né, João? E se a gente for pegar as 1.700 empresas investidas, nós vamos ter uma curva ali, né, de sucesso, de manutenção, das que bombaram ou não, das unicórnios, enfim. E também é assim com quem vai empreender. E é muito importante, eu acho que talvez na parte da palestra, deixar claro a boa fatia sobre os fracassos, né? Porque o digital é bom, mas o grande problema do digital é que a gente acaba comparando a nossa rotina do dia a dia com o Instagram, talvez, de outras pessoas. Eu acho que essa demonstração é muito importante. Quando a gente fala dessa jornada sua, teve, obviamente, tirando um pouco o zoom, olhando mais amplo, teve um grande salto do seu negócio. Um salto de 16 anos. Se tirar esse zoom aqui, essa construção. Foi rápido, foi 16 anos. Primeiro, essa é a pergunta. Quanto tempo você acha que você percebeu que tinha uma construção? Quanto tempo levou? E qual você acredita que foi o grande salto hoje? Porque hoje você iniciou com startup. Eu iniciei como empresário, empreendendo altos e baixos e tal. Startup foi como ela falou, aconteceu na minha vida por acaso. E como foi? Então, foi porque eu fui buscar dinheiro para aquele e-commerce que eu tinha. Me disseram que tinha dinheiro porque eu queria crescer esse e-commerce, né? Era um e-commerce de ingresso bem grande no Nordeste, faturava bem, tinha 4 escritórios, não sei quantos colaboradores. Era um negócio que ia bem, era um negócio que estava assim, indo para um caminho para dizer, uau, aqui eu estou estabilizado, porque eu tinha acabado de sair coisas que tinham ido mal. Né? Então era uma retomada, digamos. E já foi até um aprendizado, então. Era uma retomada já viu empresarial, um caminho... digamos. Agora eu estou no negócio que deu certo, que era esse e-commerce de ingresso. E foi ali que o Edilson me encontrou, porque eu falava de e-commerce de serviço. Geralmente as pessoas falam de e-commerce de produto. Né? E eu fui buscar dinheiro fora. Aí eu fui, me falaram que tinha dinheiro para esse tipo de e-commerce, para eu crescer mais, e eu fui buscar. Apliquei para um fundo de investimento. E lá nesse fundo de investimento, fazer história longa, curta, recebi um não. E ali eu vi que ali era um fundo de startup. Eu não sabia o que era startup. 2008. Então, para mim foi tudo muito novo. E eu apresentei para os investidores, eram 4 investidores numa mesa, o que eles não queriam ver. O que o empresário tem orgulho. O que é mesa, cadeira, fachada, prédio, funcionário, carro plotado. Essas coisas, eles não queriam ver aquilo. Eles queriam ver ponto A para ponto B. Eles queriam ver cuja aquisição de clientes. Queriam ver, enfim, potencial, escala. Nada disso eu sabia. Tudo que em geral falta para a maior parte dos empresários. Então, foi por isso que nasceu o Smart Money. O livro Smart Money nasceu disso. Depois, muito tempo depois, mas nasceu disso. Porque eu via, cara, que aquele erro que aconteceu comigo, de eu não saber falar sobre aquelas coisas, eu precisava ensinar. E não tinha no Brasil nenhum livro prático. Só tinha livro livro em inglês ou livro... mais complicado que ajudava. Mais complicado do que ajudava. E até para esclarecer, né, até para quem está ouvindo a gente, qual a diferença básica entre... Porque você foi buscando um fundo e no fim era um fundo para startup. Qual a diferença entre um fundo para empresa tradicional e startup e o que define uma startup? Né? Bom, na verdade, um fundo, ele investe em capital intangível, que não pega. Um fundo de investimento em empresa normal pega em capital tangível, terra, real estate, que é imóveis, mesa, cadeira, estrutura que dá para pegar, dá para você sentir. Né? E quando você investe num negócio que é apenas um projeto, um software, um sistema, isso é muito pouca segurança se aquilo vai dar certo ou não. Né? Então, eu não sabia de nada disso e essa é a grande diferença. E uma startup, ela não tem certeza de nada, ela é um plano para dar certo no futuro. E uma startup, a grande diferença é que o empreendedor, ele investe tudo que ele ganha no próprio projeto, ele não tira dinheiro para ele. Não é uma empresa, por exemplo, que paga, você faz uma coisa e saca o dinheiro para a família. Tá? O empreendedor, ele vai fazendo rodada de investimento e vai crescendo sem sacar dinheiro. No máximo que ele tem um prolaborezinho. Então essa é uma diferença. Uma diferença. Não é uma das diferenças. Não seria na prática uma empresa de caixa, né? Não gera caixa. Ela gera caixa, mas reinveste. Gera caixa, mas reinveste. Esse caixa não é para distribuição. Como é uma empresa. Legal. Bom, porque essa é uma definição muito boa, né? Do que é o startup. Hoje,
a maior parte dos investimentos de você é ainda startup? Ou você Não, hoje... eu tenho 2 tipos de investimento hoje. Legal. Hoje eu faço as 2 coisas. Eu acho que essa trajetória é bem legal, porque também foi um aprendizado. É importante a gente considerar o seguinte, que quando, em 2008, a minha consciência ainda era baixa. Meu nível de consciência era muito baixo. Empresarialmente falando, você tem a consciência do seu ambiente. Então, se seus amigos, se seu ambiente não te proporciona outras coisas, você vê outras coisas, você vai ficar achando que aquilo ali é o teu mundo. E o teu mundo pode ser muito maior quando você convive com outras coisas. E aí foi assim minha vida. Eu fui convivendo com mais pessoas. Então, aquele movimento de eu receber aquele não ampliou minha consciência absurdamente num mundo que eu não conhecia. Era um mundo, não só das startups, mas era o mundo da colaboração, o mundo do capital intangível, o mundo dos investimentos, um mundo que eu não via. E um daqueles investidores me chamou para um café da manhã, no meu hotel. Perguntou qual hotel que eu estava. Ele foi lá no outro dia, ele desenhou na mesa do café da manhã o que era o Silicon Valley, o Vale do Silício. Como é que funcionava, como é que era a colaboração. E aquilo era muito distante da minha realidade. Apesar de eu ter estudado nos Estados Unidos, olha, eu tinha estudado na universidade lá. Isso. E eu não conhecia o Silicon Valley da maneira como aquele cara me explicou. E por que ele estava falando tudo aquilo? Eu, como empresário desconfiado, achando que ele queria me dar alguma virada, alguma Já queria vender um ingresso do Vale do Silício. Eu já estava desconfiado que ele ia me vender alguma coisa. Né? Que ele queria me vender uma... Cara, ele só queria contribuir com a minha vida. Que legal. Aquilo foi uau, que cara generoso. E eu não sabia fazer aquilo. Eu sempre achei que eu tinha que pagar por alguma coisa, sabe? Eu sempre achei que, sei lá, eu era muito limitado a minha cabeça. Então, a minha chave mudou a partir dali. Minha vida mudou. E eu comecei a fazer, por conta de algumas perguntas que ele me fez no final, por que você não transforma a tua empresa num B2B e não um B2C? Por que você não faz o que eu fiz com você e com outras pessoas no Brasil? Como se eu não sei? Não, você sabe. O que você aprendeu é muito importante. Você só não catalogou. Você é só... Aí eu vi, cara, eu posso ser um educador, eu posso ajudar pessoas. Então eu passei a ser um doador, um colaborador, um ajudador de pessoas. Porque eu só achava que eu dava consultoria. Que era a sua experiência na empresa. A consultoria chega ali para dizer pro cara que ele tá errado, mas não se envolve. Exatamente. Não sofre. Então eu passei a embarcar no sonho dos outros. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a ir para a universidade, comecei a ver as pessoas, os pequenos projetos, e comecei a me entregar para aqueles projetos. No Vale do Silício você como se fosse eu, sabe? Como se fosse meu, sem ser, sem querer nada em troca. O Kepler, boa base disso foi na criação da Bossa? Porque não é só levar o não, dinheiro, a Bossa, cara, ela só nasceu money, em 2015, né? Uhum. Então foi muito tempo depois. A Bossa nasceu em 2015. Eu fiz muita coisa como investidor anjo. E que momento que foi que você viu lá essa oportunidade? Foi também de mais quê? uma oportunidade de investidor anjo? De fazer de virar um investidor anjo, de criar a Bossa? O investidor anjo veio antes da Bossa, porque a partir daquela mentoria, sem saber que era uma mentoria, eu comecei a fazer investimento. Eu não tinha dinheiro, cara. Eu não tinha muito dinheiro. Eu era self-made man. Eu tinha saído de problemas. Então, problemas financeiros. Sim. Então, o que eu fazia? Ao passo que eu tinha pouco dinheiro, então eu ajudava o empreendedor e ele me dava participação. Tá, beleza. Foi assim, ótimo. Ele me dava Você também entrava com dinheiro? Não, você entrava tipo não, às vezes um pouquinho para ajudar, Entendi. mas era pouco dinheiro, não é o dinheiro que é hoje. E esse investidor americano, ele me fez um convite para entrar numa empresa junto com ele também para investir. Eu tinha um dinheiro, eu ainda tinha algum dinheiro que eu tinha morado, né, lembra? Uhum. Então eu tinha um dinheiro guardado e eu aportei com ele, eu criei coragem. Porque você tem que ter coragem para as coisas. Eu aportei com ele e essa empresa, um ano depois, foi vendida por 4 vezes o valor que eu coloquei. Aí falou, então, aí tá o dinheiro de verdade. Então aí comecei a ver que funcionava, comecei a entender. Também eu tive uma sorte é coragem, é trabalho, não é sorte de ficar esperando ter sorte, né? E ali eu entendi que não era sobre ganhar, era sobre fazer. Não era sobre ganhar dinheiro, era sobre fazer dinheiro. Então aquilo passou a ser uma missão. Cara, eu vou fazer dinheiro, eu não vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer o dinheiro trabalhar para mim, não vou atrás mais do dinheiro. E porque a minha vida toda eu fiquei atrás do dinheiro. Minha vida toda eu vendia o almoço para comer o jantar. Minha vida toda era só querer guardar para ter patrimônio. Patrimônio, porque eu achava que eu tinha que ter patrimônio para a família. Sabe essas coisas que eu ainda vejo hoje empresários com esse... A vida toda era empresa para a vida toda. Não. Tem que fazer empresa para servir. Não só se servir, mas servir para gerar prosperidade.
Então foi aí que a minha vida, esse ambiente mudou a minha cabeça, eu comecei a ver com outras coisas. E aí quando veio o convite para falar pelo Edilson, voltando lá atrás, eu digo, eu tenho uma oportunidade agora de colaborar com os outros, de ajudar a vida das outras pessoas com a prática que eu estou fazendo. Então, eu fazia e falava, fazia e falava. Eu nunca tive uma palestra toda enfeitada, sempre foi aquilo que eu estava fazendo. E essa é até hoje assim. Tudo que eu falo hoje é sobre o que eu estou fazendo no momento. E aí, comecei a fazer muito investimento pequeno, mentoria, apoio, trocava por participação. Tinha acumulado umas 40 empresas já acumulada, mas eu já não empreendia mais nos meus negócios, só no negócio dos outros. Eu digo, eu sou empreendedor do empreendimento alheio. Fantástico. E comemorava, sofria, chorava, sorria, comemorava, felicidade. Ali eu me encontrei. E em 2014, aí 2013, o Edilson 2012 para 2013, Edilson me provocou. Escreve um livro sobre o digital, o impacto do digital nas vendas. Lembro. Nas vendas. Aí nasceu O Vendedor na Era Digital, que foi meu primeiro livro. Eu lembro. O Vendedor, um livro branquinho, o Vendedor, pela editora Gente. Só que o Edilson também me disse uma coisa, cara, você precisa de um nome para vender livro. E aí veio o César Frazão. Ele era muito bom de venda pelo telefone, pelo e-mail naquela época. E eu era muito bom de vender já pelo Google, pelas redes sociais. Cara, até ali naquele livro eu falava até de metaverso, sem nem existir metaverso. É um livro muito atual. Até hoje, eu desço do palco, as pessoas estão com esse livrinho. Que legal. Até ser doutora, gente, deixa eu refazer esse livro. Não, deixa ele do jeito que está. Tá bom, mas esse livro me despertou para o mundo da escrita. E lembra que eu não gostava de estudar? Sim. Aí comecei a estudar. Comecei a ler, não gostava de ler, não gostava de estudar, não gostava de nada disso. Aí eu tive que voltar para o banco da escola, tive que voltar a ler. Por quê? Porque as pessoas falavam nesses ambientes, olha a sacada. Nesses ambientes as pessoas falavam coisas que eu não sabia. Nesse mundo que eu comecei a frequentar e outros, eram cada termos que eu não tinha a menor noção para onde ia, cara. Acho que eu me sentia o peixe fora d'água. Isso é extremamente excepcional, né, Kepler? Porque, olha, você, para quem tá com tesão de fazer acontecer, né? Você tá num ambiente onde aquilo que você tá escutando, você nunca ouviu, aquilo para você é novo e já tendo um certo sucesso, né, Kepler? É maravilhoso. Ao mesmo tempo que ele é muito provocativo, né? É algo que gera um pouco de desconforto, mas é talvez uma das coisas que mais impulsiona a pessoa como empreendedor, né? Se você for humilde, exatamente, né? Porque o cara que não é humilde, ele já sei que eu sei. Ele acha que aquilo ali não serve para ele. E aí foi aí que eu descobri a palavra aprendedor. Aprendedor. E foi o aprendedor que mudou de novo a minha vida. A minha vida foram em ciclos de 10 anos. Alguns são ciclos de 7, a minha em 10. Aos 40, aos 50 e aos 60 ela vai mudar de novo. Então eu tô com 55. Faltam 5 anos para mudar de novo. Mas eu mudei quando eu tinha 50. Hoje, e mudei quando eu tinha 40, que foi quando foi a virada para esse aprendizado todo. E hoje, desse monte de coisa que você tem hoje, né, de investimento, porque você começou com startup e hoje você tem vários outros negócios. Tem negócio próprio também de novo, né? Que agora, não. Hoje o seu negócio com o Theo. Não, o Theo ele tem a empresa dele não é minha. A SME é dele. É dele. E você presta serviço. Não, ele me paga cachê quando eu vou lá. Boa. Que legal. Eu vou explicar para vocês essa história, porque gera muita dúvida disso. Legal. Às vezes os caras acham que as empresas do meu filho são minhas. Não, você não é sócio deles? Não, vou explicar. Tudo que é meu é deles. Ok? Sim. Herança é bíblico, beleza? Então, sendo assim, eu tenho que deixar a herança, certo? Eu não quero deixar herança por herança. Eu quero que eles sejam sucessores e não herdeiros. E não foi fácil eu conquistar as coisas. E eu tô te contando de uma reconquista de 16 anos. Então, muito pouco tempo. Eu sou um self-made man, como eu digo assim. Eu sou um cara que conquistei tudo que eu tenho, foi conquistado. Mas eu já preparei a estrutura para este momento. Que é o seguinte. Tudo que eu conquistei, ele foi para uma family office. Essa family office é dos meus filhos. Ok? Então não é minha, nem da minha esposa. E o que é uma family office? Family office é uma empresa familiar, que é de patrimônio e de participações. Então tudo que a gente vai fazer, a gente faz em conjunto como família. Vai investir como família. Vai comprar não sei o quê, como família. E na prática vocês decidem juntos também? Decidem, ou você eles faz... decidem juntos. Tá. Eu tenho usufruto
como pai e foi uma decisão que eu tomei aos 50, tá? Então, na virada, eu decidi, mas eu já tinha estruturado isso um pouco antes. E os 3 participam dessa decisão. As pessoas dizem assim, isso é uma questão de proteção de blindagem patrimonial. É também. Também é. Sim. Também vou E é mentir. extremamente importante. Eu vou mentir? Não, é também, eu sou empresário, mas eles que tocam, né? O Theo é o gestor e eu estou preparando a minha filha Maria para assumir a gestão algum dia, ela faz administração. Mas assim, hoje eles são sócios através desta família. Então, a holding é sócia do Theo, que é sócia do Davi, que é sócia da Maria, que é sócia de tudo, e eles são sócios de tudo, inclusive da Bossa, das outras empresas. Então, eu não tenho... O que é que eu sou hoje? Quando eu saí da Bossa, eu saí não como sócio, eu saí como CEO. Sim, eu lembro que foi, exatamente. CEO, né? Que foi muito difícil esse desapego, você sair do seu próprio negócio. Foi dificílimo isso. Depois a gente faz um podcast só para falar sobre eu isso. já Foi tô muito curiosa sofrido. sobre essa E parte. eu entendo muitos donos de empresa que eu que mando, eu que faço. Cara, você largar isso para que a empresa seja melhor que você é muito difícil. Então, eu tinha feito esse desapego quando eu disse, meus filhos são melhor que eu. Boa. E eles são donos, não eu. Já foi um desapego. E quando eu fiz isso na Bossa, já foi um grande desapego. E aí eu montei aí a gente na família montamos um veículo de investimento que chama Equity Fund Group. Equity Fund, que é para investir em empresas mais tradicionais. Ah, legal. Não só startups. Não só startup. As startups ficam na Bossa. E na Equity Fund Group empresas mais tradicionais. E quem está nessa empresa? Só familiar. A família. Ah, tá, familiar. E nós temos eu sou o CEO, mas nós temos heads de todas as áreas lá. Legal. Tem vários tipos de investimento lá em empresas mais tradicionais. Bem tradicional. Até você tem de bebida também, participação. Tem várias coisas. Tem empresa de educação. Mercado de economia real mesmo. Mercado de energia, várias coisas. Que legal. Dentro dessa empresa, que são investimentos mais tradicionais, que geram caixa e lucro. Entende? A startup, ela gera só valuation futuro. Não é só, é muito. Porque na Bossa a gente tem um resultado gigante nesses 8 anos. Em 2014, só para concluir o raciocínio das palestras, em 2014, em uma conferência, olha que coisa boa a conferência, em Fortaleza, numa feira do empreendedor, encontrei um outro cara que virou meu sócio, que foi o Pierre Schurman, da família Schurman. Ele com a família Schurman dando palestra e eu falando sobre e-commerce, sobre digital, sobre essas coisas que eu falava na época. E eu estava começando a escrever o livro Smart Money. Eu fui falar para ele falou, cara, tu tem 40 investimentos na física, eu tenho uns 20. Vamos juntar a escova? E aí começamos a nos encontrar em eventos, porque a família dele fazia muita palestra, e ele era membro da família que não estava no barco. Então ele tinha mais disponível. O filho dele estava no barco, porque ele tinha saído do barco. Saído do barco, eu digo, saído da viagem. Mas ele cuidava das coisas da família fora. História longa, curta, em 2015 abriu a Bossa. A gente queria fazer na física, na Bossa, o que a gente fazia na física. Então, nascemos com o sonho de investir em 1000 empresas. Mas por que isso? O conceito é importantíssimo. Porque a gente percebeu que investimento no país só tinha cheques grandes e cheques muito pequenos. Só tinha cheque grande, não tinha cheque pequeno. Mas um ou outro investidor anjo. Então, a gente decidiu fazer uma empresa que cuidasse dos pequenos. Dos pequenos negócios, que ajudasse o cara lá do Acre, lá do Pará, lá não sei de onde, lá do... E o que muda entre um investidor tradicional, um investidor anjo, sócio? O que caracteriza... São coisas muito diferentes. Um sócio é um sócio que está no contrato social, então ele trabalha. Um sócio investidor é um sócio que está no contrato social que só botou dinheiro. Um investidor é um cara que bota dinheiro, mas não está no contrato social. Ele tem uma possibilidade de entrar futuramente, um direito a uma conversão futura para se associar. Porque geralmente o investidor ele entra para sair, ele entra para fazer esse negócio ficar maior e vender. Foi assim que eu fiz na Bossa, nós vendemos 110 empresas. 110 vezes nós entramos e saímos. O maior número de saídas da América Latina. Nós somos a maior... A Bossa é ainda... É a maior da América Latina em número de investimento. Quantas empresas já foram investidas pela Bossa? 1.700. 1.700 mesmo. Pode falar. Não, eu queria... Dessas 1.700, eu Quantas lembro... perdemos? Eu lembro que a Bossa, há um tempo atrás, tinha uma taxa, que ela era uma taxa acima do mercado de resultado, né? Eu não gosto muito de falar de resultado presente, porque induz as pessoas a achar que ali é o melhor comigo local, e tal. dúvida. Não é o caso, né? A gente não fica convidando ninguém para investir com a gente. A gente não tem captação pública. Exatamente. Né? A gente é só convidados. Então, mas o resultado passado não garante o futuro. Nossa taxa
É uma taxa acima de 30% ao ano de retorno sobre o investimento não realizado. Então, por que não realizado? Porque não tem liquidez. Enquanto ela não for vendida, Não tem. o dinheiro está aportado ali naquela empresa, gerando capital produtivo. Eu quero só deixar claro para quem está assistindo qual a diferença do capital, pegando o gancho do que você falou, capital produtivo e capital de investimento em renda fixa, por exemplo. O capital produtivo, quando você aporta numa empresa, você aporta no sonho daquele empreendedor. Ele gera energia aquilo, porque ele investe em trabalho, renda, impostos, desenvolvimento econômico. Quando você aporta seu dinheiro num banco, ele te paga uns juros por aquilo e está tudo certo, assim funciona. Só que não gera nenhuma energia. O banco pega esse dinheiro e empresta para alguém. Aqui não, cara. Aqui existe gratidão embarcada, existe conhecimento, aprendizado, sofrimento, alegria. Eu chamo de energia. Eu prefiro classificar assim. Então eu sou um cara abençoado. Porque imagina quanta energia eu gerei nesse mercado. Nossa Enquanto Senhora. todos só pegavam 10 milhões e davam para uma empresa, eu pegava 10 milhões e dava para 20, 30. E tem um pontinho aí que é E aí justamente as pessoas- o smart money, né? Exato. Não, aí vem a história do E aí Smart eu- Money, que é o tema do meu primeiro livro de Isso. startup. Explica antes, só para tirar o tecnês, o que é o O Smart Smart Money. Money é dinheiro inteligente, onde você não aporta só dinheiro, você aporta um pouco do seu conhecimento, da sua competência na vida do outro. É quando você quer prosperar o outro. Esse é Smart Money. E isso na empresa que está começando, cara, é tão fundamental. ou mais fundamental do que o próprio dinheiro, né? Você sabe, mais olha, importante. não vai por aqui, É. vai por ali. Eu faço com os empreendedores o que eu fiz com meus filhos. Eu não digo vá por aqui. Eu faço perguntas. Só perguntas. Então, assim, você tem certeza disso? Como o Silvio Santos. Você tá certo disso, né? Então eu faço um pouco dessas provocações. Mas esse know-how também, perguntas óbvio que ajuda muito, mas o próprio know-how, né? A quantidade de gente testada, empresa investida. Você acaba tendo um Pareto ali, né? De 80-20, que você consegue mais ou menos. É, Inclusive, no você deve próprio definir livro, quem né? você investe, né? No Cara, próprio livro tem os 20 principais motivos ali, né, que tem. as empresas quebram. É, E continua, eu fui atual, aquilo, Eu continua. fico sempre todo aprendendo, né? Eu tenho 11 livros, né, Conce? Então, Caraca, todos os 11 meus já. livros, eles são livros que vão... Eu estou vivendo aquele momento e estou aprendendo naquele momento. Então, por exemplo, um livro chamado Gestão Ágil, por trás das empresas, a Você sucesso... com o Thiago? Ou não? Com o Thiago Oliveira, Muito bom. que é um brother. Tem que trazer o Thiago aqui. Mas não tenha dúvida. Converso muito com ele. O Thiago é um cara que ele é muito chão de fábrica, sabe? Ele fez a jornada do herói. Ele começou do zero, quebrou e foi até a venda da empresa dele. Então eu digo que é a jornada do herói. Então o Thiago escreveu junto comigo, eu fiz toda a parte mais digital, ele fez toda a parte chão de fábrica, assim, do livro. E a gestão na prática. E esse livro eu aprendi muito. E eu fui escrever esse livro porque eu tinha errado na gestão de algumas coisas. Eu disse, mas por que eu errei? Cara, um porquê, quando você se faz, ele transforma a tua vida. Geralmente a gente não quer saber o porquê. Ah, vamos para a próxima. Não, velho. Você tem que ir para a próxima, você tem que entender os porquês. É porque até de Deus, às vezes, né? Porque até de... E você meio que se lamenta. Ah, porque eu? Não é esse o porquê que eu tô te provocando. É entender as coisas, como elas E funcionam. o que nós, né? Acho que esse ponto é muito importante, o protagonismo nosso, inclusive no erro, né? A gente porque é muito fácil você culpar o mercado, a política, a economia, o ambiente, mas se a gente não olha pra gente, né? Eu vejo muito isso que a gente está aprendendo. O que é que eu fiz aqui que eu poderia? Se foi responsabilidade de alguém fez alguma coisa, por que eu permiti isso, né? Isso Você é lembra que eu falei isso com meus importante. filhos lá atrás? Sim, extremamente importante. Mas eu fiz isso um pouco mais consciente. Então, de novo a história do inconsciente e do consciente. Quando você vai subindo o seu nível de consciência, você vai entendendo coisas e fazendo coisas muito melhores do que você fazia. E eu vejo a evolução do ser humano a partir disso. Hoje, com o advento dessa tecnologia, a gente tem facilidade para muito. A gente consegue enxergar o mundo de uma maneira diferente, ver coisas de maneira diferente. As pessoas que aproveitam se dão muito bem. Por isso o digital deixou tanta gente rica. Né? João, por que você não foi pro digital? Porque você foi um dos pioneiros. Porque eu entendi que eu precisava ficar onde eu estava. Meu lugar de potência, como nosso amigo Basaglia ensina, era outro, não era aquele. Eu não era o influenciador que para aparecer, para não sei o quê. Isso era... aparecer no bom sentido, tá, pessoal? Sim, sim.
para poder vender um treinamento e tal. Eu nunca tive nenhum treinamento, quis ter nenhum treinamento online. O único que eu tive foi porque o Thiago Nigro, que é meu sócio e amigo, insistiu. Você tem que ter um treinamento online. Tanto é que quando eu vi aquele carrinho subindo, aquele número, eu disse, para. E ficou com menos, né, do que o normal. Foi o único. Até hoje eu tenho um grupo de WhatsApp, isso foi, foi em 2018, 2017, eu nunca mais fiz. Porque eu não quis ter essa porque para mim é responsabilidade sobre a vida do outro. Então eu aprendi a fazer isso. E aí eu entendi que eu era muito mais forte e meu posicionamento melhor seria como empresário tradicional da nova economia. E foi daí que surgiu a nova economia na minha vida, de entender o que o pequeno pode ensinar o grande da empresa tradicional, o que a empresa tradicional pode ensinar a startup. Então imagina o seguinte, o grande é um transatlântico e a startup é um jet ski. O que esses dois mundos, como é que eles se conectam? E foi daí que foi a partir do livro Gestão Ágil, o que está por trás das empresas valiosas, que ele começou a explodiu na minha cabeça essa vontade de falar para os tradicionais. E tem várias coisas que, obviamente, você aprende, tá? Mas tem coisas que a gente é muito bom, tem coisas que às vezes a gente pode melhorar. Você acha que você é muito bom em gestão? Eu não. Sou muito bom em gestão? É. Não, tanto é que na Bossa, o atual gestor é muito melhor que eu. Muito melhor que eu. Não, eu aprendi a conviver, eu não gosto de contabilidade, tive que aprender. Eu não gosto de gestão, tive que fazer, mas o homem não pode fazer só o que gosta, ele tem que fazer o que é preciso ser feito. A gente tem que... Uma vida de adulto, isso. É propósito, é vida de adulto, o propósito é pagar boleto, cara. Então assim, tem que ter propósito, mas o cara fica nessa buchitagem, com todo respeito, e fica naquela neura. Cara, quando que na verdade você tem que achar algo que você seja bom em fazer. O propósito você acha no meio, Kevin. O seu super potencial, como o Davi fala, né? Acho que você é bom, que isso te dê tesão, que isso prospere a vida do outro e você ganha dinheiro com isso. É isso aí. Essa combinação é muito boa. Que eu falo de gestão porque no final das contas, Kevin, como a gente tem lá, né, os seus clubes, a gente tem o nosso trabalho, a gente vê que a maior parte dos desafios das empresas, ela, por exemplo, a maioria das empresas elas acabam fechando porque não vende. Né? Não vende direto dinheiro. Conce, não é gestão, Conce. Não é gestão, cara. O que você eu posso dizer para você qual é a maior dor do empresário? A gestão, ela é uma dor também. Mas o grande problema do empresário é o ambiente, cara. É o ambiente. Ele precisa ser despertado para um outro ambiente de uma gestão mais ágil, moderna. Só que concorda que você é uma pessoa de ser humano, você entende vai entender o que eu estou falando. Se o empresário não entender que ele precisa ter autoconhecimento, autorresponsabilidade, subir o nível de consciência e o ambiente que ele vive, ele nunca vai levar aquela empresa para um outro nível, ele nunca vai conseguir resolver seus próprios problemas, ele nunca... Porque ele vai ficar sempre naquele mundinho dele. E muitas vezes a empresa paga, e a empresa serve a ele só... E é tipo assim, cara, o cara vai e te compra e você não tá nem aí para quem é o cliente, e você só faz mais marketing para voltar ao cliente, e você não tá preocupado com a vida do cara, porque você tá ali só para vender, e aqui o podcast, como é que é o nome dele, da venda? A vida é uma venda. A vida é uma venda, e eu quero 5 minutos para falar o que eu acho sobre isso, sobre a vida é uma venda. Eu sei que você que é o craque em vendas. Não, tá doido. Eu quero falar. Eu sou curioso para perguntar. Eu quero falar um pouco da minha vivência com vendas. Mas o que eu vejo é que os empresários, eles têm um negócio, eles são cegos. Existe um ponto cego empresarial, que é o tema do meu novo livro, é o título do meu novo livro, Ponto Cego Empresarial. O último livro foi o Inevitável. Então, cada livro meu, ele vai me mostrando e vai mostrando que eu preciso ampliar essa visão, preciso desvendar os empresários. O que a pandemia fez para muitos empresários? Mostrou a realidade da adaptabilidade, ter que fazer coisas que ele não fazia. Então, por que você só fazer por necessidade? Por que você só empreende porque precisa? Por que você só faz mudança na sua empresa porque precisa? Não é assim. Não precisa ser assim. Você tem que enxergar a oportunidade das coisas. Você só enxerga quando você olha para onde está todo mundo olhando e enxerga o que ninguém está vendo. Ninguém do teu ambiente. Ninguém, entre aspas. Por quê? Porque daquele ambiente que você vive, ninguém está vendo aquilo. Agora, se você for no outro ambiente, todo mundo está vendo. É quando você compra um carro vermelho. Cara, você vê um monte de carro vermelho na rua.
Sim. Ou não é assim? Ativação reticular, né? É isso aí. Por exemplo, tá vendo? É nada que eu que falar com uma profissional técnica. Então, a minha vida foi muito empírica, no sentido de aprendizado, sem ter a técnica, a ciência, e depois eu fui buscar a técnica, a ciência. Então, eu fui ao contrário, sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu sou um cara que eu fui buscar a técnica depois. Então, ao passo que eu aprendia, eu fui escrevendo. Então, meus livros são muito simples, porque são rascunhos de um estudo que eu estou fazendo técnico. Mas, Kepler, acho que encaixa tão bem as coisas, né, que você vem fazendo, justamente porque esse é o desenho de quase todo mundo, né? Ninguém, ou quase ninguém se prepara para fazer para abrir um negócio, né? A maioria dos empreendedores no Brasil é um empreendimento por necessidade, a maior parte. E essa fala que você falou da parte de como as pessoas deixam de ficar pensando de outras camadas, você fala, a maioria pensa para pagar a conta, né? A gente faz uma pesquisa sempre com o pessoal nos eventos dos donos de empresa, quem, por exemplo, usa NPS, né, que é o Net Promoter Score, para medir a qualidade da satisfação do bem da empresa, que é o cliente, né? Que é o ativo dele, que é o ativo que ele tem para fazer. E, em geral, menos de 5% fazem, Kepler. Então, assim, se você não usa nenhuma ferramenta para perguntar para a única pessoa dentro, né, que a empresa ela surge, ela cresce, ela prospera, que é para o cliente, a gente claramente vê isso, né? Uma falta de um desejo, e a maior parte, com certeza, é a falta de visibilidade, né? As pessoas elas não sabem que dá para fazer. O conselho até sabe que tem que fazer. Mas ele não faz, porque muitas vezes ele quer que aquilo que alguém faça por ele. Acho que cai na mentalidade, Kepler. Cai na mentalidade. Ele quer que alguém faça por ele, acha que não precisa. Não, aqui não funciona, na minha empresa não funciona. Quantas vezes já ouvi um empresário dizer aqui, na minha empresa não funciona isso? Na minha região. E quando eu falo que um jet ski tem muito a ensinar um empresário de um transatlântico, é justamente por isso, porque a startup ela testa, valida rápido as coisas, erra, conserta, vai. E o empresário não, o empresário só vai na boa, só vai no certo, quer tudo, né? E como ferramenta, ter a ferramenta certa também ajuda muito, né? A ferramenta certa e o conhecimento certo, não é só qualquer conhecimento. Só a ferramenta. Exatamente. Conhecimento certo, ferramenta certa, isso é poderoso. Sim. O que você falou, Flávio. Eu vejo muita gente tentando vários conhecimentos. Um dia desse eu encontrei um empresário que eu me preocupei. Ele disse, já fiz 2 MBA, não sei o quê, mas eu não consigo despertar. Eu digo, sabe o que eu expliquei para ele? Posso te explicar o que está acontecendo com você? Você está numa busca frenética e está com obesidade de conteúdo, você está desesperado porque não consegue fazer uma mudança no que você quer na sua empresa, sabe por quê? 2 coisas, você não sabe qual é o destino da tua empresa, você não sabe o que você vai ser daqui a 5 anos, nem 10, e você não acessou o conhecimento certo para fazer isso acontecer. Então, a chave é simples. Cara, onde você quer chegar? Faz sentido você levar a empresa para aquele lugar? Faz. Beleza. Qual é o caminho que eu tenho para chegar ali? Então, qual é a ferramenta certa para fazer isso acontecer? Será que é o NPS? É o NPS mais o quê? Mais não sei o quê. Sacou? Então, no meu livro Inevitável, eu mostro os 5 camadas de nível de consciência empresarial. 5 níveis empresariais. Então, o cara que está no 5º nível, você pode ver, é a prosperidade. É o servir, é o ecossistema, é a comunidade, é várias coisas, o jogo infinito. Esse é o 5º nível de consciência. Mas para o cara chegar lá, velho, ele tem que estar muito embasado. Ele tem que estar muito embasado nesses 5 níveis. Qual que seria um primeiro passo desses 5? O primeiro passo é o seguinte: o primeiro passo é ele entender que ele precisa mudar. O primeiro passo é ele entender que o que ele faz não é suficiente para um próximo degrau. Entender que ele precisa de enxergar outras coisas que ele não está enxergando. É descobrir quais são os pontos cegos dentro da empresa dele. O erro, se aprimora. Eu vou repetir, o erro se aprimora. E sabe o que significa isso? Que a gente convive com o erro e melhora o erro. Isso. Porque a gente não enxerga o erro. E aí você vai convivendo com ele e termina... Melhora o erro. Você melhora o erro. Cara, é loucura isso, mas é uma verdade. Eu tinha negócio da minha... Hoje, quando eu olho meus erros, cara, esse erro foi aprimorado, hein, João? Eu falo pra mim mesmo que esse erro lá foi aprimorado. Porque é uma coisa que eu passei a perceber. E hoje, quando você fala assim, João, você convive com muitos empresários. Eu vejo quando o cara tá errando. E sabe o que eu faço às vezes? Eu não fico dizendo, tá errado isso. Não quero ser o dono da verdade. Porque de verdade, aquele que diz que sabe, não sabe tanto assim. E aquele que mostra que tem, às vezes não tem tanto assim. Como você aborda uma pessoa dessa, João? Que você tá olhando, que você tá vendo, tá fazendo errado. É alguém próximo a você. Eu também sou muito da sua linha, tá? De não ficar... Não, eu faço
Uhum. Né? Ah, Tipo, aí se o cara me Ó, então perguntar... você que é amigo do Kepler, É. se pegar isso aqui numa Se conversa, pegar um aham. fala, Kepler, me fala um pouquinho mais Porque eu sobre tenho esse uma aham. vivência, né? Eu não sou melhor que ninguém. Legal. Mas às vezes aquilo ali eu já passei, né? Então, Boa. se o cara quiser ouvir, ele me pergunta. E se ele Boa. me perguntar, eu posso responder ele com outra pergunta. Mas eu nunca vou dizer, vá por ali. Nunca vou dizer. Porque não tá certo você fazer isso. Ele que tem que descobrir. Só que para ele descobrir, ele precisa ir subindo o nível de consciência. Então, o que é que eu digo pro cara? Vai pro 2. E o que é o 2? Boa. É uma visão um pouco mais ampliada. É você olhar o seu negócio como um drone. É você entender que você está numa corrida do rato. E o que é a corrida do rato? É trabalhar pelo dinheiro. O que é a corrida do rato? É você trabalhar, pagar as contas, ficar sem dinheiro, fazer dinheiro de novo. Ou seja, no começo do mês, você tem que vender, porque você tem um custo na sua empresa. Você tem que ficar vendendo atrás da sua empresa. Não é a venda errada. O modelo de venda mental empresarial que está errado. Porque o cara tem que vender. Imagina esse lugar aqui tem um custo. Então, se eu não vender tanto, eu perco. Dá prejuízo. Não é assim que funciona, é o contrário. A venda, ela precisa ser orgânica para poder impulsioná-la. E a venda orgânica, ela acontece, e você é o especialista aqui, e é só para a gente entrar, na minha opinião, na minha experiência, ela acontece quando existe um negócio chamado Product Market Fit, que é um encontro perfeito entre precificação, modelo de negócio, qualidade do produto e tal. E aí eu vejo empresários ficando muito presos a produto e a serviço, que é o melhor produto e serviço, mas esquece da distribuição. E a distribuição, quem tem distribuição tem poder. Isso aí. E aí não entende a persona ideal, então quer vender para qualquer um. E aí também não faz NPS. E aí, então, quando você sobe o nível de consciência, você começa a perceber que eu sou comprado, eu sou essencial para a vida de um cliente, eu sou inevitável, eu vou ser comprado. E aí como é que você faz isso? Você faz isso descobrindo quem tem aquela dor que você resolve. O nível de consciência 2 é quando você sobe para o drone. É quando você vê uma visão. O 3 é quando você escala a tua empresa. A tua empresa, infelizmente, os empresários brasileiros, eles enxergam a escala como expansão. Eu quero expandir, quero crescer, quero escalar. Não é escalabilidade. Escala. É diferente. Porque escalabilidade é você crescer, aumentar 15% ao mês, aquela coisa toda, vender mais, aumentar sua meta. A escala é quando você cresce receita sem crescer despesa. Como é que você faz isso, né? Se não usando ferramentas adequadas para fazer isso. Esse é o terceiro nível, quando você entende a escala. O quarto nível é quando você entende e aplica a escala. Lembra que você já viu o que você precisava fazer, você já replanejou o seu destino, porque o destino e a meta sua, como pessoa, como sonho grande, sabe? Uhum. Ele tem que ser alterado a cada ambiente que você vai subindo o nível pessoal de consciência. Os sonhos vão mudando, não pode ser aquele sonho que você tinha quando você era ainda inconsciente das coisas. Assim é a empresa. E aí eu vejo os empresários, não quero vender minha empresa, não sei o que é IPO, não sei fazer M&A, essas coisas todas. Então, quando você chega no quarto nível, que é o jogo do equity, que é um outro nível que eu tenho o poder do equity, o terceiro nível inevitável explica, que é o último. E quando você chega no poder do equity, que é o jogo do equity, aí você realmente é um empresário preparado para conviver na nova economia, estruturado. Explica pra gente rapidinho o que é o IPO, o M&A e o equity. O IPO é quando você é uma empresa que você se torna pública e as suas ações da sua empresa não é mais privado, pertencente a 2, 3 sócios. Ela passa a ser uma oferta ao mercado que qualquer uma pessoa que está com o aplicativo do banco pode comprar uma ação sua. A gente chama de IPO. Uhum. M&A é quando você contrata, por exemplo, quando você faz M&A, pode ser fusão e aquisição. É quando você entende que você pode comprar uma outra empresa. Ou quando você entende que você pode vender a sua empresa. Ou quando você entende que você pode abrir para um sócio. É quando você entende outras coisas, que é o M&A. E também você precisa ter uma visão mais ampliada. A empresa, ela não se vende só quando você está precisando. Ela se vende quando você está crescendo.
Exatamente. Mas é difícil. Ah, não, essa empresa é do meu filho. Ah, não, isso eu não quero Tem um posso quer dar apego, ordem né? em mim. Uma Ah, não sei preparação, o quê. né, Kepler, para isso, né? Não é só um Mental, projeto. de nível de consciência, entendeu, Conce? Por isso é que eu fui descobrindo quais são os E níveis. depois uma preparação de business mesmo, né? Que não, primeiro Uma mental disso e estruturação depois de uma business. estruturação de Uma business. estruturação de business. Mas esse passo é depois, percebe? Sim, o primeiro é pensar. Não em adianta que você é contratar possível. uma consultoria para Nem a estruturar o magia. business. Sabe o Ó, que vai acontecer, né? Você a contratar uma consultoria para estruturar vendas, Conce. O que acontece se o cara não estiver Não preparado? adianta, vai Não dar funciona. Por quê? Não vai. Porque o empresário não está preparado para É aquela isso. venda. E é muito comum, muitas empresas com consultoria em todas as áreas. Quando áreas, e você não- vê, tem que ter reunião dos Porque consultores e que é não exatamente o que ela alavancar falou. ainda. Exatamente. Tá, É tá lá, muito comum. tem ali gestão, às vezes, em cada E por isso que eu segmento com gosto do que consultoria, vocês mas fizeram no Seios, Isso aí. cara. Por isso que eu acho muito lindo o que vocês fizeram, porque vocês preparam o líder, o dono, não só o executivo das o dono. vendas, a entender o que é, onde ele vai chegar com as vendas, como se vende orgânico e não orgânico, como Que- se impulsiona, sabe, a consciência, E cara. a gente vê isso muito forte, por exemplo, imagina, a maior parte lá, economia real, o maior canal do Brasil ainda de vendas são representantes comerciais, é por onde passa a maior parte das vendas do país. Você imagina um cara lá com 40 anos de empresa, Kepler, você falar para ele que agora, e não só falar, né, mas mostrar ali, que agora ele precisa criar, por exemplo, uma equipe de vendas interna, Uhum. e que em algum momento vai acabar confrontando com uma parte dos representantes que fizeram a empresa dele toda. Você Ou imagina. então um lojista que Gera. foi a vida toda parceiro dele, que é amigo, que toma vinho com ele. Imagina. Isso, É, que padrinho tem do filho. profissionalizado. Padrinho do filho, e tudo imagina. Você mais. imagina, essa é a maior dificuldade. Pois é, não mas é ele entender e saber o método, é mas- ele parar essa Mas, ideia. mas aí aqui nossa obrigação também é de dizer, tem jeito para isso. Sim, sem Tem dúvida, como sem fazer dúvida, isso, metodologia. sem gerar confusão, sem gerar atrito. Mas o Tem primeiro forma. passo é isso, você abrir, como você falou, é o primeiro. É o que você falou, Mas o se ele primeiro. não entender que tem, ele não vai fazer. Não, vai não, nem se... Ah, imagina, isso eu não quero. É um E nível às vezes de tem que- consciência que começa com a E orientação. né? muitas vezes tem que vir de alguém de fora. Sim, na maioria das vezes. Alguém de fora é também de fora. E aí, de novo, né? O Theo, ele tem uma empresa de educação chamada SME e lá eu tenho uma jornada parecida com a de vocês, mas não para vendas, mas para equity, Uhum. para ensinar o equity, ensinar a jogar esse jogo, ensinar a entender todo esse processo, ensinar esse passo a passo de ampliação de consciência pessoal e empresarial. Então o cara sai de lá e diz assim, uau, tô pronto para jogar esse jogo, eu tô pronto para empresariar de maneira diferente. Então, o que você faz com vendas, eu faço com o empresário para que ele destrave as forças. É como jogar um joguinho de, sabe, videogame? Você vai ganhando etapas ou passando Sim. de fase. Exato. Então eu mostro essas fases, mesmo que ele não tenha um ambiente, que ele não tenha vivido aquele ambiente. Isso é muito legal, porque o cara diz, puf, 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 cara, putz. Essa é a primeira, essa, sem dúvida, é o primeiro passo para qualquer coisa, né? Que a gente vai fazer para partir da empresa. Essa é entender que dá para fazer, acho que é o primeiro passo. Porque muitos nem imaginam. Nem imaginam Entender que é por que possível dá pra fazer, não. Entender por que fazer. Né? E por que Exatamente. fazer, né? Por que ele tem O que fazer como isso? depois é meio. não, entender, meio, claro. Mas assim, é isso mesmo. É que o cara diz, eu tecnologia, João. Cara, tecnologia é meio. É isso aí, exatamente. tecnologia. Exatamente. A ferramenta é A meio. primeira E eu- coisa que é, para ver se faz sentido, eu acho que a primeira coisa para o empreendedor ali é entender que essa decisão, que acho que aí vem o porquê, ele muda o lifestyle, né? Ele muda a vida da pessoa. Quer dizer, por que fazer isso na empresa? Talvez, isso talvez seja o que mais vocês impactam lá na SME? Essa primeira Exatamente isso. Não é teoria, é prática sendo. O que eu faço ali é mostro na prática tudo que eu fiz. Mas não contando história, mostrando. Errei aqui, fiz assim por isso. Isso aqui, aí subiu meu nível de consciência. Aí eu vou subindo os níveis. Aí o cara vai subindo junto comigo, entendeu? E vai trazendo para o mundo dele. E depois a gente faz exercícios sobre os negócios deles. E vamos ampliando. Mas eu não estou aqui para falar disso, da minha jornada. Eu estou Mas- aqui para ajudar as pessoas, para dizer assim, ó, cara, menos come, mais por quê? E no porquê, até falando como ferramenta ser meio, né? A gente tem um Verdade. parceiraço, né? A Sankia. Que a Sank é parceira nossa, que vai em todos os projetos. Metade é coragem, metade é realmente confiança. Ela sempre está nos nossos projetos, não a todos primeiro. E a Sank, ela é uma das maiores empresas de software do país, né? É especializada em RP.
A gente fala que o RP ele muda o negócio. A hora que você começa a ter controle dos seus dados, da onde está indo, por que está acontecendo. E a gente conseguiu muito mudar o jogo da nossa empresa lá no Sales quando a gente entendeu dessa parte de Ops, quando a gente entendeu os números e esses números começaram a se cruzar e a gente começou a entender que existe um histórico. Quer dizer, por que a gente estava tendo aquele resultado X? Porque existe um histórico. Como que a gente conseguiria fazer X mais 50%? Né? E tudo isso, obviamente, vem dentro do modelo de gestão, né? E a Sankhya, ela se encaixa no pequeno, no médio, no grande empresário e ela vem ajudando. Então eu falo, empresas que querem virar empresa de verdade, elas precisam primeiro começar a controlar os seus números e o porquê que acontece dentro. Então eu falo, toda hora que você começa a pensar na sua empresa de uma forma um pouco maior, tem que pensar já num software que possa ajudar isso dentro das ferramentas e a Sankhya vem ajudando a gente bastante nisso, viu, Kepler? A Sankhya, ela é um exemplo de que você precisa fazer o básico bem feito. Exatamente. Né? Ela te dá a ferramenta para que você consiga gerenciar e estruturar a tua empresa para você crescer. Não adianta nada o cara só pensar em crescer se tá bagunçada a retaguarda. Não tem o que você acabou de falar. Então a Sankhya, ela consegue fazer isso. Através da tecnologia, através do software. Eu gosto muito de pegar a empresa, de investir em empresas, e eu vejo muito se ela está com a gestão organizada, se o RP está lá, se a coisa está funcionando, porque me dá uma segurança de investimento. Então eu como investidor, Que legal. se tiver Sankhya, ponto. Boa. Ponto para a empresa, por Exatamente. ter tido essa iniciativa de fazer o básico bem feito. Imagina, porque quem vai investir... Eu não estou quer ter falando uma básico porque a segurança. Sankhya é básico. Sim, sim. Mas quando você diz que ela é do pequeno, do médio e do grande, isso mostra que a ferramenta é adaptável. Muito. E isso cabe no bolso de qualquer empresário. E é no financeiro, é na parte de gente de gestão, é em logística, é na parte comercial, então ela tem solução para toda a empresa lá e ela vem ajudando bastante. É sempre muito bom agradecer quem ajuda a gente, acredita no sonho, né, Kepler? Claro, Muito bom, né? Não só porque ele ajuda este programa, mas ele está mostrando que é acessível para qualquer um que está ali do outro lado e que está precisando e nem sabe que precisa. Às vezes a pessoa imagina que só uma grande empresa, né? Só uma grande empresa tem que ter acesso a isso. Não é, cara. E você falou que ia falar um pouquinho e eu fiquei curiosa como é a sua relação com vendas, né? Afinal, a vida é uma venda. A gente não deixou. Dois grandes vendedores. Eu pedir para a produção para esticar um pouquinho, 10 minutos, para a gente falar só, deixar a Flávia... 10 minutos a gente já falou e eu tenho a parte pessoal ainda que eu tô curiosa. Vamos. Bora lá, então, para dar tempo de tudo agora. A vida do Kepler com venda, né? A sua vida com venda, como vendedor, quem é a sua referência em vendas? Olha, a minha vida como vendedor, eu achava que... A minha vida toda foi vender. Eu chegava no hotel, eu botava vendedor naquela fichinha, né? Então, eu sempre me considerei um vendedor. Eu realmente sei vender. Eu fiz todos os cursos que você pode imaginar de técnica de venda, rapó, sei lá o quê. E dos últimos anos para cá, então a venda me ajudou a fazer dinheiro, me ajudou a ter o básico, a crescer. Muitas das coisas que eu tenho foi graças à venda. Só que de uns anos para cá, depois que eu entrei no mundo dos investimentos, que também é uma venda. Vendedor tem OR no final, investidor tem OR no final. Percebe a semelhança? Por quê? Porque quando você vende, o vendedor ele quer servir. O bom vendedor ele quer servir, ele quer fazer com que o outro se dê bem com aquilo. Não é porque, sabe, se fala agregar valor para o outro. Isso é normal, isso é básico. Mas quando você quer genuinamente que o outro se dê bem, você está vendendo algo. Aquela funcionalidade que você está oferecendo vai ajudar de fato. Vai de verdade ajudar e o cara vai melhorar. Isso é servir. Então, servidor, que é o vendedor, investidor. O que é que eu quero? Que aquela empresa cresça, se dê bem, prospere e que eu ganhe com isso. Então, o que é que o vendedor ganha com isso? O retorno sobre as vendas dele. E aí, de um tempo para cá, isso foi aflorando, foi estruturando mais a minha vida empresarial. Eu fui percebendo que a venda é muito mais hoje sobre isso, porque não adianta o cara ficar mentindo sobre o produto, sobre o serviço. Não adianta o cara... Não estou dizendo que todos fazem isso, mas tem muita gente que quer vender fantasia. Então a palavra venda ela ficou muito machucada por conta dessas pessoas que querem vender uma imagem que não é, querem vender coisas que não são. Então muitas vezes quer forçar a barra. Você não pode chegar do lado de um vendedor que ele quer te empurrar algo. Então esse tipo de vendedor ele está sendo desnecessário, para não dizer outra coisa. A gente quer alguém que nos sirva, alguém que seja servidor. Então, a palavra vendedor tem que voltar à origem dela, que é servir. Perfeito. E aí, quem se destaca nisso é que está se dando bem com vendas. Que é aquele que faz você comprar,
aquele vendedor que é procurado. Por que você é procurado? Porque você é gostado, porque você serve, porque você é essencial, porque você você se exporta como um Batman. Sabe como é Batman? Você sabe Não, essa analogia do Batman? não. Também não. Um vendedor que se porta como um Batman é o cara que tem um cinto de utilidades. Tem todas as Ele não ferramentas vende só ali. uma coisa, ele serve o cliente o que ele precisa. Eu sou assim, que se o cara me ligar pedindo ajuda para um negócio que não tem nada a ver com o que eu faço, eu digo assim, isso é da área de marketing, ou isso é da outra área, ou isso é do outro vendedor. Não, cara, eu pego no peito, administro, porque você tá sentindo uma dor e vou te servir, cara. Vou resolver aqui, porque eu tenho acesso para resolver e vou e te entrego, mesmo que eu não ganhe Essa é uma nada. perfeita definição Sabe? Então, do vendedor, que é. É isso. Os representantes comerciais, gente que mais ganha dinheiro, que tem sucesso na área, são pessoas que são procuradas. Vamos Gente que procurar. construi e genuinamente resolvem desafios, como você falou. Isso aqui não é menos da minha área, gente que resolve. Essa definição que Essa definição é uma muito definição da minha vida de investidor. Eu, como investidor, eu convido para co-investir comigo muitas vezes. Mas eu convido quem eu sei que está com nível de consciência adequado. Eu não fico vendendo investimento. Ei, investe aqui. Não fico. Porque não faz sentido. O cara vai entrar sem saber. Qualquer dor de barriga ele vai vir me perturbar. Bom, nós já conversamos muito sobre isso, né? Exato. Quando eu entrei lá com vocês, aí falou, não, mas isso Eu daqui fiz você tem perfil. passar por um Esse não treinamento, tem. eu fiz você olhar como é que Exatamente. funcionava, lembra? Exatamente. Porque Aí eu lembro que falou, olha, esse perfil eu acho que não encaixa aqui, a gente não quer essa... Eu falo, saber falar o que você não quer é tão importante quanto o que você deseja, né, Kepler? Acho que isso... Exatamente. define Então bem. é mais ou menos isso. Venda na minha vida, ela tem essa representação e ela é muito importante para qualquer empresa, a venda. Assim como é importante a gestão, assim como é importante várias coisas. Mas uma empresa gostada e querida. Buscada, E a gente né? está contribuindo, além do movimento Orgulho de Ser Vendedor, que o Thiago faz tempo, eu inclusive vim para a sociedade, sair de carreira executiva, que eu já fiz o inverso, né? Para a gente fundar juntos a nova escola de vendas, que a gente lançou em maio, que é para vendedor mesmo. Então a gente Vendedor na ponta. vendedor, né, em todas as áreas, no sentido em que a gente tem as trilhas de formação para vendedores. Justamente para eles entenderem inicialmente esse nível de consciência do papel deles e a parte técnica também, né? Imagina, cara, ela com a competência que ela tem de entender o ser humano, você com a sua competência de venda, isso é uma escola perfeita. Tá indo bem, tá indo bem. A gente tá Maravilhosa, né? conversando aí. Maravilhosa Tá para com- poder gerar Temos o prosperidade. network, então a gente vai A gente tá quase 1.000 alunos já lá. lançamos 1.000 em alunos? maio, Quase 4 meses assim. Então a gente muito legal. tem muita coisa para ajustar ainda, mas a Parabéns. comunidade, né, João? Faz tempo que a gente tem, né? Muito Então bom. a galera tá acreditando. E é verdadeiro, né? É verdadeiro, é funcional. E aí a gente tá nessa nossa nova Tem jornada. presencial e online? Aí. Ele é online e nós vamos ter alguns encontros presenciais bom. que o pessoal busca muito, vendedor. Isso aí é o busca quê? Um muito. presente? Aí é um presente, que é uma assinatura anual, para você dar para algum vendedor, ou algum vendedor da tua equipe, ou né, das empresas que você investe, ou até mesmo para podemos contratar de influencer, Não, ele inclusive, é uma da nova máquina de escola. vender. Eu vou falar aqui baixinho para que não pareça meu lábio era minha comissão. A comissão, link Já- afiliado. link afiliado. Não é Tem porque, network, claro, tem se eu muita indicar, coisa. né? Eu quero E é um presente patrocinado pela EQI, né? Quem? Eu vou falar daqui. Pela Mas EQI. eu, EQI Investimentos? Isso. Caramba, muito Porque bom. aqui- Muito bom. E A aqui, EQI cara, é maravilhosa. Tem muito, é muito legal. A gente não falou. Aqui tem muito, Kepler, de você nesse projeto. Sabe por quê? Porque a escola, ela veio para juntar duas coisas. Uma, como é que a gente consegue levar esse orgulho para o vendedor? E muito do orgulho do vendedor falta por não ter uma trilha, uma educação, algo que possa ser respeitado, assim como qualquer um engenheiro, um arquiteto, um fisioterapeuta. E a gente quis trazer muito. Inclusive, a gente tem várias formações com validação, certificação pelo próprio MEC. Que legal. Então, isso ajuda bastante Eu lá. posso fazer um pedido? Claro, claro. Tem como você cortar essa parte da pergunta da venda e colocar lá gratuitamente para eles? Por quê? Tem como você cortar um pedaço desse podcast quando você fez a pergunta que venda na sua vida Sim, e deixar sim, para eles sim, lá? Sem dúvida. Vai Mas sem estar a lá, menor sem dúvida. dúvida. Sem dúvida. Não, mas só esse pedaço assim da venda claro. para que eles possam entender um pouco como pensa o empresário que foi vendedor. E Sensacional. construiu a carreira com venda. Com Que foi o vendas. caso do seu caso. Eu declarei isso aqui. Vendas mudou minha vida. É. Né? Então, acho que é bacana para quem Muito está assistindo. legal. Pô, mas eu quero ser aquele cara. Eu recebo muita pergunta. Por que eu tô falando isso? Muita gente me manda mensagem. Eu queria ser como você, como é que eu faço? Como é que você começou? Então, assim, acho que a vendas ela é uma resposta importante para isso. Muito, muito. E essa venda, né? Essa visão de vendas, né? Essa venda. E conta do nosso apoiador. Sim, e aí nesse projeto a gente também tem a gente foi
procurar empresas que tenham a mesma cultura, né? Que tem sangue de vendas. E como o próprio Juliano, né, o fundador da EQI, ele fala, a EQI é uma empresa de formação de vendedores. Se por acaso amanhã a gente não puder ter mais produtos financeiros, a gente tiver outro, nós vamos nos tornar a maior empresa do Brasil no segmento. E a EQI, ela não é só uma parceira que também é patrocinadora e ajuda a gente nos seus clubes, como aqui também acreditou nesse nosso projeto Nova Escola. É uma empresa com sangue de vendas. O Juliano é o fundador, é uma pessoa de venda específica. E a EQI também é a empresa que toma conta ali do pouquinho de dinheiro que a gente vai ganhando com vendas e tal, e cuida muito bem, né? No entanto que a gente não só, por isso que a gente procurou ela. A gente tem muito acesso, né, João? Graças a Deus pelo trabalho, e a gente escolheu as empresas que a gente queria que tivesse nesse projeto, que de verdade tivesse o espírito, a cultura de vendas, e a EQI, ela tem essa cultura muito forte, né, de formar. Só esse ano, por exemplo, elas vão formar mais de 600 profissionais na área comercial. Olha que legal. Só nesse ano. Junto com a EQI, né? A EQI, só para a EQI são 600 vendedores que eles vão contratar e formar. Esse negócio de investir, eu também, a EQI faz um papel, tem um papel importante no mercado para mostrar que investir não é para poucos, é para todos. Todos nós, com pouco dinheiro, temos que pensar em investimento. Até como cultura. Porque esse investimento não é para mim, isso não é para mim. O máximo que faz é poupança para guardar. Né? E a EQI vem falando sobre isso no mercado, mostrando, cara, que dá para você tirar um pouco daquele apego à poupança e ter um ganho melhor. Sem dúvida. Sim. Tendo fazendo um bom investimento daquele dinheiro que está parado na poupança. Os brasileiros ainda guardam na poupança. Olha que loucura. Incrível. Então, se você tem dinheiro na poupança, cara, começa a pensar em ter uma conta numa corretora, numa agência como a EQI, porque ela vai cuidar do teu dinheiro. Ela não vai tomar o teu dinheiro, ela vai dizer assim, tá aí na sua conta, mas eu vou te orientar e vou te organizar. E orienta muito bem, viu, cara? Até a gente que conhece E não é caro, e também não paga por isso, assim, já tá no preço. Exatamente, e é isso mesmo, e ajuda muito, até a gente que conhece um pouquinho mais. Mas tem muito, né, tá sempre viajando com outras atividades também, é muito importante ter um profissional que entenda do seu perfil e consiga ajudar também no investimento. Uma né? pena que empresas como a EQI nasceram de 15 anos para cá. É verdade. Queria se eu tivesse uma EQI na minha vida lá atrás. Orientando. Não teria errado. Super estouramos o tempo. A gente tem as últimas perguntas. Agora é bate-pronto, rapidinho. Eu falo muito. Só passar do CPF, do CNPJ para o CPF agora. Que é escolher? Bom, como todo bom RH, né, tem uma dinâmica, então escolhe uma cartinha aqui. Posso pegar aqui? Pega qualquer uma, responde aí a pergunta que é surpresa, inclusive pra gente ir É para ler? pra etapa final. Pode ler e responde Como aí. é ser casado com a Cristiana Peixoto Braga? Olha, Cris, essa é pra você. Agora foi vai ter que nada responder armado, essa hein? pergunta. Não, a Cris é uma mulher maravilhosa, Ela. a mulher da minha vida, a única mulher da vida, 30 anos de casado, mais 5 de namoro, rolo, noivado. Ela me atura muito e sem ela eu não chegaria até aqui. Exato. Então é uma honra, né, ter ela ao meu lado. Então vamos lá, sua pergunta. Maravilhoso. Essa era outra pergunta, mas já respondeu. Até porque se eu não faço isso, ela vai reclamar. Não, eu ia perguntar aqui Esse dela. corte Você vai acha que começar eu, o como podcast, esposa, vocês. né, de Hoje empreendedor, tem, ia viu, perguntar. doutora? Hoje tem. Tá Qual das garantido. suas atividades diárias trazem grandes resultados para a sua vida? Isso é uma pergunta maravilhosa que ela faz você refletir sobre as suas atividades diárias. Hoje a minha atividade diária é a academia que eu nem gostava, porque ela está me dando a força do dia, ela me dá o impulsionamento do dia. Atividade diária, leitura. Atividade diária, escrever. Eu escrevo todo dia. Hoje eu escrevi 2 artigos. Eu escrevo todo dia, mesmo com o chat GPT. Você acorda que horas? Acordo 5h30 da manhã todo dia. Hoje eu acordei 5 porque eu resolvi fazer academia um pouco mais cedo, que eu tinha que escrever esses 2 artigos. Então já foi isso. Já foi trabalhar muito, já foi ir pra praia, já foi viajar, já foram várias coisas, atividades, sabe? Então, hoje... E por que eu estou dizendo isso? Com a importância de você reconhecer o seu momento. Perfeito. Você não precisa fazer a mesma coisa sempre. Esse é outro erro. O cara se acostuma, se acomoda, tá numa gaiola de ouro. A gaiola de ouro, ela por mais que seja de ouro, mas muitas vezes a porta está aberta. Você só precisa voar. Muito Perfeito. boa. Fantástico. Muito bom. E aqui, então, a gente agora bate pronto, rapidinho. Você prefere a estratégia, bastidor ou protagonismo e palco? O meu tesão tá no palco, mas eu prefiro a estratégia.
Pode ser as duas coisas? Assim, Claro, eu só claro. fiz pontuar. Tem gente que tem essa Perfeito, habilidade. é isso aí. dos dois. Se você pudesse escolher qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, para investir, para estar no negócio, para ser seu parceiro, seu cliente, quem que seria? Para conviver, não só para investir, para conviver, eu queria ser amigo do Ayrton Senna. Não pelo que ele construiu, mas pelo que ele já falava de mente, sobre as vidas, sobre as pessoas lá atrás, sobre convivência, sobre relacionamento. E foi muito à frente do tempo dele. E a gente não sabia ler aquilo. Hoje os vídeos dele são compartilhados, mas ele não sabia ler. Ele não, né? A gente não sabia ler o que ele falava. Aquilo não fazia sentido, porque a nossa mentalidade não estava preparada, sabe? Então eu queria ser amigo dele por isso. Fantástico. O que te dá medo hoje te faz perder o sono? Aí eu vou te falar, eu tenho uma coisa que é uma trava, que é um medo de injustiça. Eu tenho um pavor de injustiça, não é medo de ser cancelado, isso eu não tenho. Eu tenho medo, assim, cara, das pessoas não conhecer o certo, a realidade e julgar. Ficar julgando, sabe? Julgamento errado. Eu sinto uma injustiça gigante isso. Eu sofro com isso. Com injustiça. Eu tenho um pesar também disso. Muito Eu tenho um grande. cuidado também muito Não, grande cuidado a não ser gente tem, injusto. mas ainda assim, às vezes, você É um tem uma medo, injustiça. E é uma linha tão tênue, né? Então, se eu tenho medo de alguma coisa, eu não tenho medo de nada mais, eu tenho medo disso. É porque os medos que eu tinha lá atrás, eles foram sendo resolvidos. Então, por exemplo, medo da família não estar junta, medo de não sei o quê. Esses medos foram mudando, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a nossa vida, novamente, eu venho falando desde o começo do podcast, Isso que eu ia a falar. gente vive em ciclos e são fases. E minha fase hoje é o medo da injustiça. Aprendi muito isso como no podcast, essas mudanças ao longo do tempo. Não tem uma resposta única, mas sim contextual, né? Tem alguma coisa que você não sabe fazer, que você gostaria de dormir, se pudesse acordar sabendo? Assim, alguma atividade, alguma habilidade? Eu gostaria de entender melhor a filosofia. Eu estou começando a buscar mais conhecimento nisso. Duas coisas que eu gostaria de fazer, eu vou declarar aqui para vocês. Uma é sobre filosofia. Eu vou querer aprofundar isso. Eu acho que, não sei se aos meus 60 anos pode ser uma virada. E a outra coisa é me aproximar de Deus, né? De conhecer, ser mais íntimo dele. Eu não sou muito, né? Então, eu estou tentando, buscando, estou trabalhando. E é isso. Se Deus estivesse aqui, sentado no lugar do Tiago, Boa. que pergunta você faria para ele? Eu não perguntaria o futuro. Eu perguntaria assim, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou errando? Que da hora. Assim, me bela mostra pergunta. o meu erro. Assim, me diga onde eu estou errando. Acho que eu diria isso. E eu sempre agradeço, né? Me disseram que eu tenho que pedir também. Eu agradeço muito mais do que peço. Como eu estou aprendendo, então hoje eu estou equilibrando, pedindo e agradecendo. Já que é para pedir, eu dizia, cara, me mostra aqui, cidadão. Eu ia chamar ele de cidadão. Eu que eu chamo todo mundo de cidadão. Bem. Ô, cidadão. E aí, cidadão? Tô Diga mandando isso. bem. Cara, Como é que tá? o que eu preciso? O que eu não estou enxergando ainda? O que eu preciso melhorar? Eu sou um cara tão bonzinho. Aí ele vai dizer, não pode ser bonzinho. Bonzinho é perto de ruim. E vendedor bonzinho não vende? Vendedor bonzinho não vem. Apagar o dia mais feliz ou reviver o dia mais triste da sua vida? Não, apagar o dia mais Opa, triste. não, apagar o dia mais triste ou reviver o dia mais feliz? Reviver o dia mais feliz. Eu não tenho um dia, são vários. Todas as coisas que acontecem de ruim na nossa vida, ela tem um motivo. Tem um deserto que a gente tem que passar. Não dá para ficar culpando. Então, por que eu vou pedir para apagar se era para acontecer? Então, se era para acontecer, se eu tenho essa consciência, tem que querer apagar. Eu tenho que administrar. Porque eu tenho uma certeza que todos nós temos que ter. Vão ter outros dias também. E você tem que estar preparado para isso. Então, se você vai apagar, quer dizer que não vai ter mais? Não. Eu tomara que não, né? Mas se tiver, eu tô pronto. Muito bom. E você é super racional no mundo dos negócios, todo, né, organizado, olhando dados, números. O que te emociona hoje? Não era assim, e eu me emociono toda vez. Aqui nesse podcast me emocionei umas 2 vezes, só que vocês não perceberam. Mas eu me emocionei 2 vezes. Então, apesar de ser racional, eu não deixo a emoção embora. Entende? Eu não deixo. Porque se um dia ela sair de mim, é como medo.
Sabe o medo de entrar no palco, Consa? Bem No dia que você indispensável. perder o medo, Indispensável. cara, você vai ficar vulnerável pra arrogância imperar na tua vida. E aí o ego é vaidade escondida atrás da porta. Então essa vaidade pode aflorar. Então eu tenho que deixar a emoção fluir sempre. Eu não quero perder ela. Muito bom. Caramba, beleza, Passaram-se hein? 20 anos Foi depois bem da sua rapidinho. partida. Eu fiquei muita vontade aqui nesse Agora, sofá. para encerrar, Foi bem conta pra legal. gente. Você Mais partiu, ainda? a última, fechando. Hum. Você partiu, passam 20 anos, como diz Venha faltar. você vem a faltar, 20 o anos depois Google que você vem a faltar. existe. Hum. O que digitamos lá, João Kepler, o que vai estar escrito? O que que você você gostaria? gostaria que Olha, tivesse escrito? eu tenho uma preocupação hoje de fazer isso que você está falando em vida. Eu quero que digite em Google e encontre um cara que quis o tempo todo ajudar as pessoas. Aqui jaz, pós-morte, um cara que quis e se preocupou com os outros além dele. Né? Então, eu me preocupo comigo, mas eu me preocupo com os outros. É assim, é genuíno. Eu gosto de gente. visível. Quem me acompanha sabe, eu digo que eu invisto em gente e negócios, não em negócios e gente. É isso aí. Então, essa é a minha... Eu queria que eu fosse lembrado por uma pessoa que se preocupou em deixar algo que ensinasse no sentido não de querer ser professor, mas de mostrou como as coisas realmente funcionam. Então, ajudar, acho que é a palavra. Servir. Que aula, Pô, Keplão. que aula, que aula. Cara, obrigado mais uma vez. É muito legal. Eu acho que isso está ao encontro de tudo que você falou aqui. Eu poder levantar a mão, como várias vezes eu já fiz, e vou continuar fazendo. Porque você sabe que eu tenho uma questão de também não querer incomodar muito, mas então você sabe que quando eu ergo a mão para você, é porque realmente eu tô precisando de uma provocação. Como você fala, não é um caminho porque você não gosta de dar. Sempre foi assim, né? Se Sempre você lembrar foi. às vezes que a gente Sempre. se falou, que Sempre. você me fez alguma pergunta, eu te provoquei, né? Sempre, sempre. Mas Você sempre estava lá. Então, obrigado. Eu quero ser lembrado por isso. E que bom. E que Tá bom certo. que eu pude contribuir com a tua vida, né? Com a minha E- família. A família. Nossa, a muito, nossa família. E muito, eu me lembro um dia que você disse, puxa, a Flávia te segue. Isso lá atrás, logo no começo. Porque a gente nunca quis ter muito seguidor, essas coisas, né? Eu falo sempre que não importa se você tem 100 mil seguidores ou que você tem 1000. E quem tem 1000 tem muito. Quem tem 1000 tem 1000 é gigante. Exatamente. E as pessoas não valorizam isso. A questão é, o que você fala para essas 1000 pessoas? O que você quer ajudar as pessoas? Então, se você representa muita coisa para 1000, cara, para 1 milhão é mais fácil. Não é querer crescer. Então, lá atrás, quando eu não tinha nada, você disse assim, a Flávia te segue. Então, para mim, era tipo, poxa, eu tô ajudando em alguma coisa. Então, era aquela sensação de poder servir, sabe? Não era o orgulho só de mais um seguidor, quantidade. Então, sempre foi assim comigo. E me pergunto o tempo todo, por que você não faz estratégia de... Eu não tenho social media, eu não tenho ninguém filmando, eu não tenho nada, eu não... Dessas coisas. E aí, o Davi disse que é crença limitante. Não é. É posicionamento. Meu posicionamento, eu sou escritor e empresário. Investidor, ponto. Eu não sou influenciador por tabela, vai. Se eu influencio na minha casa, e aí eu posso bater no peito e dizer, eu influencio meus filhos e minha família. E se eu influencio nas empresas que eu invisto, eu posso bater no peito e influencio a empresa que eu invisto. Eu influencio meus investidores, eu posso bater no peito. E se eu influencio o mercado que eu atuo, eu sou influenciador, né? Exatamente. Gente, Bom, obrigado. E que bom que eu te influenciei. Bastante, Muito, bastante. Obrigado, né, Flávia? Foi muito fantástico, obrigada, né? encerrando esse episódio. E agora fica a provocação para a gente ter o poder da família com a dona Cris. Vamos é trazer verdade. a família inteira aqui. Ia ser bom, é só molecada. facada. Vamos juntar toda a molecada aqui, os Pô, nossos, é verdade. seria Chamar com a demais. Cris pra gente fazer um papo sobre Bota família. 5 microfones. Pô, vai ser bom demais. Isso é muito vai ser bom. demais. Traz até o Roberval ali, ó. Que tá ali o Roberval. Pronto, Roberval. Bota o Roberval tá na- seis. Até o Roberval Roberval tá na hora próxima ó, aqui com a gente, ó. Ele tá ali na hora, ele tá aqui cobrando. Ele tá fora. Vamos liberar ele. Valeu, Roberval, gente. bora. Valeu, Obrigado, até gente. o próximo episódio.